Foi e voltou rapidinho, Nath. A musiquinha, hein? É que a Nath tá desconcentrada, porque hoje o Igor tá de cabelos grandes. Fica ver se eu tô rindo, né? Toda vez fico reclamando. O Igor hoje ele não pôde estar com a gente aqui. A gente mudou a participação aqui do Igor hoje, porque ele precisou estar presente em outro lugar lá para cuidar de um bebezinho novo que tá chegando, que chegou, acabou de chegar aí. Então tá lá babando a sobrinha nova dele lá, mas ele disse que tá assistindo, esperando os melhores cortes aí que ele já vai estar anotando lá as minutagens tudo certinho. Fico animada, né? Nossa, The Best, trabalhar com o muito, melhor é muito bom, é viu? muito bom. O Igor, eu sempre digo assim, ele é uma peça fundamental nesse projeto, assim, porque nós dois juntos, nós temos algo muito em comum, que é uma palavra sobre isso aqui, né? A gente recebeu uma palavra igual, assim, vocês vão lidar com a comunicação e vocês vão usar isso como uma ferramenta para alcançar pessoas. E tem sido, Isis, tem sido algo incrível. E hoje, então, se você não conhece, deixa eu te apresentar aqui, Isis Vargas, com 2G. É. Isis Vargas Pra mim com... é o único com 2G. Viu? E eu vou dizer pra ti assim, ó, é exclusivo também, né? E hoje ela tá aqui do meu lado, me ajudar a entrevistar essa figura muito bacana que vem participar com a gente, bater um papo com a gente aqui hoje. E eu vou apresentar ele agora na sequência para vocês não ficarem esperando, né? E eu gosto de começar, assim, ó, sempre falando de algo que representa o episódio, tá? E hoje nós estamos no episódio 40 e tem convidado que representa o número do episódio, e o 40 precisava ser alguém que é bem linha de frente, assim, tá? Que lidera na prática, que serve de verdade. E para isso, a gente vai receber aqui hoje o Yuri Ferrer, é bombeiro, gestor, técnico em audiovisual também. Um cara de rua, de causa, de verdade. E quero falar pra ti aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Se tu acha que política é só sobre microfone e eleição, esse episódio vai te mostrar o contrário. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que nosso episódio seja maravilhoso hoje, porque eu sei que tu tem muita história pra contar e muita coisa pra compartilhar e uma missão gigante, né? Com certeza, é um prazer. Obrigado pelo convite. Vamos debater bastante hoje, conversar bastante, contar bastante história. É isso aí. E a gente aqui não gosta de fazer muito rodeio, a gente gosta de entrar direto na conversa. E bombeiro, essa palavra já carrega um peso, mas eu queria te fazer uma pergunta. O que te fez escolher essa missão e quando é que tu decidiu que queria servir? Mesmo sem palco, sem salário, sem garantia. Conta pra gente. É vocação, é uma missão, é um chamado. Eu acho que tem muitas profissões que muitos profissionais também sentem isso, medicina, o caso da minha esposa, fonoaudiologia, policial, entre tantas. E eu acho que o bombeiro ele é meio que, sem desmerecer as outras, um ápice disso, porque ele é o limite. Ele é onde a pessoa está numa situação de risco e tu vai lá naquela zona de risco também para tirar ela e tu daquela situação de risco. Então, é uma coisa que eu via um amigo meu, um grande amigo meu, Roberto, que ele já era da corporação, e eu não entendia como é que funcionava, e é até legal a gente ter essa oportunidade de explicar como é que funciona, né, no Rio Grande do Sul. Essa questão, nós temos basicamente 3 tipos de bombeiros. O bombeiro civil, que é um bombeiro profissional de um local específico, show, shopping, festas, grandes prédios com grandes estruturas, ele tem um caráter preventivo e ele cuida do seu.
Se pega fogo do outro lado da rua, ele fica ali protegendo o seu. E tem 2 tipos de bombeiros no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados também, que são aqueles que estão parados num local, esperando um chamado de quando deu uma emergência e tu é a salvação naquele momento. E são os bombeiros voluntários e os bombeiros militares. Os bombeiros militares é o braço do Estado para esse serviço e os voluntários são o braço social voluntário, que é muitas vezes conhecido como bombeiro municipal, né? Então, nós, voluntários e militares, somos aqueles que possuem o seu corpo de bombeiros, com o seu quartel, com o seu caminhão, com o seu alojamento, que toca a sirene, que vai lá e corre e apaga. Muitas vezes a gente faz um atendimento, sai e vai embora, e as pessoas que foram atendidas entendem que elas foram atendidas pelos bombeiros militares. Para a gente é bem tranquilo isso, Sim. mas nesse sentido eu vi que desde muito tempo já, eu sempre gostei, desde muito pequeno, assim mesmo, adolescente, daquela questão solidária, de ajudar, de sempre que eu pudesse, né? Quis o destino que eu fosse trabalhar na educação pública. É uma coisa que eu gosto muito, porque eu nunca me vi como alguém que teria que bater meta, que vender, algo que fosse competitivo e tudo mais. Na educação pública eu sinto uma leveza de ver que a gente transforma as pessoas. Elas entram e elas saem melhores, elas saem mais capacitadas. E aí, mais além, eu fui descobrindo paralelamente, junto com o trabalho comunitário também, essa vocação, essa vontade. E aí eu percebi o que eu preciso para virar um bombeiro voluntário, de estar no corpo de bombeiros de uma cidade. A capacitação, os cursos é muito semelhante dos militares com dos voluntários. Foi 1 ano e 4 meses para eu sair do primeiro dia que eu entrei com uma camisa de aluno até sair um bombeiro graduado, né? Então, e paralelamente com isso, eu pensei assim, cara, eu estou fazendo o que eu gosto, que é ajudar na comunidade, na escola, onde for. Aqui tem uma oportunidade. E se eu não viver essa experiência na vida, como é que eu vou ficar depois assim, pô, podia ter feito? Não vou pagar para ver, correr esse risco, né? Então foi assim, eu procurei a instituição, quando abriu um curso, eu fui lá, fiz, regradinho. Isso há quanto tempo? Foi 2022, início de 2022. Era para ter sido um pouco antes, mas teve a questão da pandemia, e aí teve a formação, e depois fiquei esse longo período, tirando plantões, né? E até ser graduado e estar hoje na corporação. E passar pela enchente, que foi Tu criou uma grande expectativa em cima disso antes de viver, né? Como é que foi as primeiras experiências, assim, como bombeiro? A primeiríssima foi pesada, de certa forma, porque no primeiro dia eu cheguei no plantão, acho que deu meia hora, assim, era acidente de avião, de pequeno porte, 2 ocupantes. Um sobreviveu e o outro veio a óbito, e então a gente vai lá tentar tirar o que sobreviveu e retirar também resgatar o corpo do que havia falecido, né? Então eu como aluno acompanhando já a primeira ocorrência, foi esse cenário, assim. Depois a coisa tem dias que tu chega lá e não faz nada, e eu dou graças a Deus que a gente não precisa fazer. Tem uns colegas que adoram, são mais fominhas, assim, quando tem um incêndio, quando tem uma coisa. Não, que bom que não pegue fogo, né? Eu tô realizado se eu for para lá só para dormir e para conversar, né? Mas quando acontece, a gente tem que estar pronto, a gente é a esperança daquela pessoa naquele momento. E logo que eu me graduei em 23, e aí no ano seguinte, eu sempre comento, né, que ninguém espera que vai ser na sua vez. E a gente enfrentou uma maior enchente da história do Brasil, né? A gente crescia ouvindo falar de 1941, e daqui a pouco eu me percebo dentro do Corpo de Bombeiros de Eldorado, durante a maior enchente que superou aquela que a gente ouvia falar que era um mito, na cidade que foi a mais atingida de todas do Rio Grande do Sul. 98% da área urbana foi inundada, né? E a gente já estava no início dos primeiros dias. Teve um fato que eu considero muito histórico, assim, tanto para mim quanto para a instituição, que a gente que deu alerta para o município. Naquele dia não saiu nada na Defesa Civil, na página da prefeitura, contundente, que nem a gente acabou fazendo. Era um risco que a gente corria, assim, de causar um alarde, né, alarmar as pessoas, e quando não se confirmava, mas a gente pagou por esse risco, e no final a gente estava certo, né? Tem um vídeo, no caso, o nosso comandante, ele sempre passa para mim essa questão de gravar, até pela essa desenvoltura que eu já carrego de redes sociais. E a gente teve que ir na frente do Jacuí lá e dizer assim, ó, tá vendo o rio aqui? Vai subir, sai de casa. Foi mais ou menos assim.
para assustar mesmo ali, né? E a gente viu o número de visualizações foi bem alto e que muitas pessoas realmente atendeu aquele alerta ali, né? E no dia seguinte a cidade realmente inundou, que o nosso quartel ficou 2 metros abaixo da água, né? Então a gente perdeu muita coisa. Participei desse processo de recuperação também, foi dentro das experiências, assim, posso dizer que não foi nos primeiros meses, mas no primeiro ano e meio de atuação como bombeiro foi aquele, sem dúvida, o maior desafio que qualquer bombeiro já enfrentou. Da história, né? Acho que muitos anos os bombeiros passam e não tem essa vivência, né? Talvez ali, porque para nós aqui no Rio Grande do Sul, para quem está assistindo, foi muito impactante, porque diferente lá do Yuri que eles tiveram esse posicionamento, teve cidades que o prefeito disse não saiam. E as pessoas perderam tudo e quase a vida, porque o material tudo bem. E aí saber medir, né? Saber ter a informação correta, como ele disse, é um risco. Eu sempre falo assim, aquele que se coloca na frente, que é o líder, né, que está ali, o pessoal identifica quando é preparado, quando tu se coloca à disposição, tu está colocando o teu nome à disposição, a tua vida à disposição, né? E isso é muito marcante. Eu sempre fala sobre saúde, sobre a vida da pessoa, sobre saúde. Quem te salvou, quem te ajudou, é isso ali. É pro resto da vida. Então, pode ser muitas vezes que o Yuri vai passar por gente que ele não lembra, porque eram muitas pessoas, era 24 horas por dia, dormia pouco tempo, não tinha como se locomover entre as cidades, muitas vezes tinha que dormir onde dava, como dava. Mas tem gente que com certeza agradece até hoje. Aquele rapaz me tirou aquilo lá. Porque para o Yuri pode ser que era fácil, tá? Fácil da questão, vem cá, vamos te pegar aqui, botar no bote, porque ele é preparado para isso. Mas eu que tenho uma dificuldade motora, eu que tenho medo da água, eu estou assustada, eu estou amedrontada. E essa pessoa vem e diz, vem aqui. Por isso que eu falo, isso é uma das coisas sobre servir que eu acho mais impressionante, assim, da vida das pessoas. Eu estou arriscando aquilo que eu tenho mais precioso. A minha própria vida para te salvar, sabe? Então, eu sempre fico emocionada quando eu falo isso, porque tem que ter muita força. Tipo, isso, vai fazer? Eu não vou. Eu vou me afogar com as pessoas. Entendeu? Eu não quero. Eu penso na minha família. Ele está deixando a família dele. Ele tem família para estar lá, sabe? Quem é que está disposto a fazer isso? Só os verdadeiros líderes. Essa questão... Pode falar, falou pode falar. de família, não tem como... Né, tu falou que te emocionou e... A minha filha, ela nasceu em abril, né? E ela tinha feito 1 aninho, fazia pouco assim, quando teve a enchente. E a gente tentando treinar ela para andar. Uhum. E a gente fazia direto, eu e minha esposa ali, botava de pezinho, ela ensaiava que ia, não ia. E aí o mundo desabou praticamente no dia 1º para o dia 2 de maio. Nada mais era previsível. E quando eu estava lá naquele meio daquele furacão todo, eu recebo um vídeo que ela tinha andado em casa, dado os primeiros passos, né, sem eu ver, assim, eu estava lá no... E me tocava muito quando eu ia pegar alguém no barco numa casa e vinha alguém com bebê, com criança, e era um cuidado todo maior, assim, para ajudar a sair ali. E aí eu lembro que eu pensei, assim, até dei uma entrevista na época para Record, e aí eles perguntaram, tá, mas aí, pô, ela não viu? Cara, ela não viu, eu não vi, mas ela vai entender quando ela for maior, assim, ó. Eu dei os primeiros passos e meu pai não estava ali. Mas o meu pai estava mais comigo do que qualquer outro momento da vida, porque ele estava fazendo aquilo que eu vou ensinar para ela, assim. Então, é um desprendimento pessoal que às vezes tu tem para que outras crianças consigam dar os seus primeiros passos, porque elas não foram afogadas, elas não viraram um barco, porque tu estava lá treinado, tu estava capacitado e tu conseguiu propor esse salvamento, né? É uma nova oportunidade, né? A gente não olha muitas vezes como uma oportunidade, Sim. mas tem pessoas que até hoje comemoram, né, que elas renasceram desse momento, que estava lá, que estava... Porque o nível de medo e o nível... Claro, vocês têm uma noção do que é mais perigoso, sim, qual momento que era mais perigoso. Mas se tiver na enchente, viu? Para mim, tudo é perigoso. Sim. Né? Tanto que era impactante para todo mundo. A gente chorava muito, né? Eu era uma assim, porque eu estava em Teutônia, então estava muito segura. A minha cidade não pega, tá tudo certo. Mas eu via como é que estava acontecendo. Mas bem próximo a ti também teve muita Estrela coisa, Lajeado, né? Ali desceu tudo, né? Então a gente conhecia muitas pessoas que estavam. Então, para nós, assim, eu tinha que parar de olhar. E aí eu só pensava assim, tá, mas o que eu posso fazer? Porque esse era o nosso sentimento no Rio Grande do Sul todo, né? O que eu posso fazer? Então, vamos fazer marmita. Daí eu juntava 3, 4 e vamos levar. Quem é que vai levar? Como é que vai fazer? Então, eu peguei minha rede toda do Brasil inteiro e comecei a ligar para os meus amigos, viu? Manda o Pix aí. Manda o Pix aí. Eu vou fazer comida assim, assim e vou prestando contas para vocês. Então, todo mundo se ajudou, cada um da sua forma. Mas, realmente, para mim, a profissão de estar ali, a desenvoltura e as coisas, é o que diferencia o trabalho todo. Aí, conforme
a gente vê ali o teu desenvolvimento, essa tua doação, a gente vê os outros processos da tua vida. É nítido. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de João, capítulo 15, versículo 2, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este que de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15, 13. João 15, 12 e 13. Cara, quando a gente abre o episódio e fala sobre ser bombeiro, ser uma palavra que carrega algo muito forte, que é uma missão, né? E a gente olha pra ti que viveu isso, que nem a gente comentou. Cara, tua vontade é ficar no quartel lá, conversando, de boa. Por quê? Porque tu não quer que aconteça algo ruim com as pessoas. Mas se acontecer, o teu entendimento é a minha missão, é dar a minha vida por alguém. E um detalhe, no campo que tu trabalha de voluntário, tá? É dar a tua vida por amor mesmo, né? Então isso é muito forte e muito lindo, cara. Parabéns. Assim, tu respondeu algumas perguntas que eu já ia te fazer ali, né? Sobre os momentos mais marcantes de salvamento ou entrega. Só que tu me deu uma resposta ali, cara, no dia que eu tava fazendo uma das coisas mais marcantes na minha vida, uma das coisas mais importantes também aconteceu. A tua filha começou a andar. E a memória dela desse dia vai dizer, no dia que eu andei, o meu pai estava salvando vidas. E foi no início, né? Esse processo da enchente, teve várias etapas, os primeiros dias que era evitar realmente que as pessoas morressem afogadas ou eletrocutadas, né? Que eram alguns riscos que existiam. Depois, num segundo momento, tu tem um caos instaurado, porque eu até cheguei a conversar lá. A gente voltou de helicóptero com um colega jornalista que era da Reuters. Ele falou, cara, eu vim da Ucrânia, eu estava cobrindo a guerra de Israel lá, e nenhuma delas tem esse cenário tão caótico, panoramicamente falando, quanto uma enchente. Porque numa cena de guerra é um prédio que foi bombardeado, daqui a pouco tu já meio que entendeu qual é a situação, as forças de resgate estão indo lá, e tem alguma estabilidade posterior que a água não tem, um caminhão não passa, um barco grande não tem também profundidade suficiente, a água ela entra em cada milímetro de cada coisa. Não, às vezes a gente passa nos cenários, daí tu imagina, semana eu passei ali no aeroporto ali no Laçador, sabe? Sim. Daí eu ficava pensando assim, que jeito que essa água entrou aqui? Como é que ela foi subindo? Que daí isso veio na cabeça da gente. Como é que ela foi subindo cada nívelzinho para ela estar aqui? De que maneira? Porque ela não é uma enxurrada, né? Exato. Lá na minha região, ela é uma enxurrada. Sim. No Vale Taquari, ela passa lavando tudo e seja o que Deus quiser. Aqui ela vem vindo. Ela vem vindo. Então, é muito rápido na percepção depois quando a gente olha. Porque ela está subindo devagarinho, ela está subindo. Daí eu pensava assim, mas olha o tamanho que ela está. Onde é que ela entrou? Aí, tipo, se tivesse um negocinho, sabe, um friso, eu pensava assim, ela passou por aquele friso daquele muro ali, será? Porque é inimaginável. Se a gente não tivesse vivido, isso é mentira. Isso aí não tem como. Na época a gente até sabia, e agora eu vejo que até o prefeito tem mais uma liberdade para falar. O responsável pelo DEMAI também deu uma entrevista esses dias comentando que a Comporta 14, que é essa que eles fizeram um mini-dique agora na frente, foi uma das principais responsáveis pelo maior volume de água que entrou na cidade. Então, hoje, eles têm uma atenção muito maior do que teve naquele momento, né? E a característica também da enchente de 24 e a de 41, da diferença, que isso que tu falou de como a água vai subindo, foi o que aconteceu em 41. Ela subiu lentamente por 21 dias ininterruptos de chuva. E dessa vez não, foi uma enxurrada que veio do Taquari, e ela desce, ela varre aquela região, e aqui quando ela para no estuário do Guaíba, ela eleva, emerge, né? Ela vem do chão e sobe, com alguma enxurrada, com alguma força, mas ela ocupa e ela dificulta demais qualquer trabalho. Porque tudo que tu precisa, até para quem é das forças de segurança, de resgate, é barco, é helicóptero, então a tua atuação fica limitada. Não, e quebra, né? Eu lembro que quebrava os barcos, quebrava as coisas. Sim. Tava lá o jet ski, tava quebrado, não sei o que o pessoal vinha e colocava. E eu ficava pensando, meu Deus. E aí, literalmente, a gente olhava, era um caos instaurado, porque, assim, era muita gente querendo, mas como a gente não tinha ajudar, mas a gente não tinha experiência de passar por aquilo, então a gente faz a coisa errada, né? Então, a cliente falou, agora eles sabem que por essa comporta aqui a gente tem que ter mais cuidado, blá, 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 blá. É que nem avião quando cai, né?
eu tenho que melhorar esse sistema aqui que eu identifiquei. Então, como a gente não é acostumado, para nós estava tudo errado. E hoje muita gente julga tudo errado, como é que isso aqui tá, e agora o que vai acontecer? Qualquer chuva hoje, né? Eu me lembro que voltava, né, na Boca de Lobo, voltava tudo para cima. Esses dias eu vi agora das chuvas largando uns negócios, umas pedras na Boca de Lobo. Eu falei, rapaz, vai começar a inundar, estava em São Paulo, vai começar a inundar de novo, começa a subir a água, sai bicho para na casa das pessoas, sai aquela coisa toda. Então, eu acho que a gente não quer mais passar de nenhuma maneira, né? A gente precisa de políticas públicas para realmente resolver isso. E eu ficava imaginando ali assim, né? Cara, um estado hoje que nem o Rio Grande do Sul, com uma potência de capital que nem a Porto Alegre, que parou ali, né? E olha quanto tempo o aeroporto ficou sem operação, sem conseguir voltar. E eu fiquei pensando assim, cara, e volta? E como é que volta? E como é que reestrutura isso? Na minha cabeça, tipo assim, cara, os caras vão ter que construir um negócio novo, de novo ali, porque não vai funcionar nada, muita coisa ali. Imagina a quantidade de tecnologia que tem o aeroporto, né? E demorou-se, de fato, para voltar toda aquela estrutura. Mas antes eu tinha uma visão do aeroporto. Hoje, a minha visão, eu não consigo mudar aquela visão depois da enchente. Eu passo ali, eu vejo, aqui tava cheio de água. Eu tive um amigo meu que ele ajudou muito em São Leopoldo. E ele tinha uma galera que anda com carro off-road, assim. E esse amigo dele tinha recém comprado um caminhão do exército e botou umas rodas gigantes, mano. Gigante no negócio. Então eles iam... Sabe aquela parte nova da 116 ali, que eles colocaram umas telas ali? E aí, na época, eu tava trabalhando de voluntário na igreja aqui, que a gente fez uma base para receber as carretas, os negócios ali, junto com a Mara, até inclusive. Nessa época, eles mandavam as imagens para mim, eu fazia as edições para ir comunicando e dando também, porque o pessoal de fora que estava doando, ele olhava muito pela visão das entidades que estavam postando como uma prestação de contas. Então, cara, teve um vídeo que ele me mostrou, que ele me mandou assim para mim editar. Aquele vídeo me cortou, mano. As casas da beira da estrada, assim, ó, só o topo dela. Aquela parte que é muito alta hoje em cima, a pista ela já é elevada. E aí tem uma parte que ela tem aquela cerca. A cerca não aparecia. E o caminhão ele tinha mais ou menos quase 2 metros de altura. E o caminhão, a água em cima do capô, assim, ó. Ele disse que num dia fez mais de 80 ida e volta, assim, ó. Devagar, porque tinha que ser devagar, levava uma média de 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E ele disse que às vezes o espelho do caminhão enroscava num carro, num negócio que estava submerso, a roda tinha que voltar e tal. Então era complicado para o barco, era complicado para o caminhão, era complicado para todo mundo. Eles levaram um barco, quando eles estavam vindo embora, no final do dia, a polícia chegou e disse: não, teu barco não vai embora, tu pode ir, deixa o barco aqui, tal dia. Não tem, cara, tem que servir. Tem 2 coisas que me chamam a atenção desse episódio, que assim, né? O ser bombeiro, ele é um ofício, né? Ele exige um profissionalismo. Por mais arriscado que seja, como tu disse, tu tá arriscando a tua vida para salvar de outra pessoa, mas ele tem um método. O simples risco está na profissão. Mas a gente tem um lema que não digo um lema, mas assim, primeiro tu, depois tu, teu colega e por último a vítima. Ah, mas como assim? Então não é prioridade. Não. A vítima, ela já é vítima. Ela está na última etapa porque tu tem que trazer ela de lá para uma situação de segurança. Por que primeiro eu? Porque se eu não sou uma pessoa que eu tenho uma autopreservação, um sentido de cuidado comigo mesmo, eu não posso estar compondo uma equipe que vai depender, que pode estar precisando de mim. Segundo, que se acontece alguma coisa comigo por alguma irresponsabilidade, um ato de heroísmo sem controle, eu me transformo em mais uma vítima. Então, e aí acumula, porque eu me transformo mais uma vítima que o meu colega vai ter que cuidar, e eu sou um bombeiro a menos para ajudar o meu colega a pegar uma outra vítima. Aí, em quarto lugar, a minha preocupação é primeiramente com o meu colega. Tô numa situação ali, tem gente, a gente está salvando e tal, meu colega caiu, vou levantar ele. Ah, mas ele estava primeiro ali. Não, ele é a prioridade. Ele é meu parceiro, ele é meu colega de equipe. Ele é a tua força. Ele é junto comigo, senão exatamente. Né? E aí, por último, eu e ele e os outros colegas vamos concentrar a vítima. Ela é uma prioridade para nós, mas ela não pode ser a primeira. Se ela for a primeira, eu estou sendo... É quando a gente leva o heroísmo para cima do lado profissional. Vira ego daí, né?
Vou te dizer uma situação assim, Acho que às ainda dá vezes tempo. a gente Dá tempo. fazendo regate com corda, com barco, assim, daqui a pouco um camarada lá cheio de boa vontade, um voluntário, assim, se atirava na água e ia lá nadando, e os caras, pô, bombeiro, o cara tá lá indo lá no fundo e tu não vai, tu tá aí. Cara, ele, se acontecer alguma coisa com ele, é a gente que vai ter que ter uma forma de pegar. Se ele resgatar essa pessoa, voltar aqui para a beira e dizer assim, ó, pessoal, dei minha contribuição, mas agora eu preciso ir para casa, ele pode. A gente que está incumbido da missão, daquele compromisso de se manter vivo, de estar ali. Então a gente tem que ter um cuidado. Muitas vezes o herói ele vai pro. Mas o herói que eu te falei que vira ego, tipo, no caso de um herói, o bombeiro que se deixa, Sim. que não cumpre esses processos que tu tá falando. Agora vamos falar do civil. O cara que foi lá, tipo, ele não tem a responsabilidade. Que nem um bombeiro mesmo, que seja um voluntário e tudo mais, ele tem uma responsabilidade por todo e qualquer ato que ele tomar ali, né? Sim. Então, nesse caso que eu quis colocar, tipo assim, que Claro. o cara, se ele tá no ofício e ele toma atitudes que colocam em risco a corporação e todo o processo da operação, aí isso que eu digo que vira um ego, né? Tipo, o cara foi lá, tipo, uma oportunidade de eu aparecer agora e tal. E aí... É pior que tem. E não, tem, isso que eu digo, tem cara que tinha tempo para pegar o telefone e fazer uma autopromoção ali. Sim. E vocês no ofício do trabalho, né? Então, a gente vê aqui ó, a resposta do pessoal aqui. Yuri, exemplo de ajuda ao próximo sempre. Essa palavra é forte, sempre. Né? Carrega na sua história isso, está sempre querendo ajudar o próximo. Outro, Yuri é diferenciado, precisamos de mais pessoas assim como ele para nos representar. Show. Então, essa é a visão de alguém sobre você. Quer dizer que você colocou essa pessoa num lugar de cuidado, de zelo por ela, né? Então, quando tu traz essa imagem pra gente, assim, eu consigo visualizar, tipo assim, a situação onde tu tem que decidir, tipo assim, cara, tem que tomar decisões difíceis e importantes. E em situações atípicas como essa, é difícil tu separar um momento em que tu está sendo tu enquanto pessoa e tu enquanto profissional, no caso bombeiro. É Por difícil exemplo, pensar, né? se eu for para a escola que eu trabalho, eu entro no horário, faço o trabalho que eu tenho, volto para casa, em casa eu sou o Yuri da casa. Quando tu tá mergulhado, literalmente, numa situação dessas, eu, por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Os 20 primeiros dias, eu fui muito operacional ali mesmo. Eu não despertou em mim essa sensibilidade que despertou em ti, por exemplo, de ver só a ponta da casa para fora e pensar, pá, olha só. Na nossa cabeça, na minha, e falo para alguns colegas meus, a gente estava muito focado na questão de o barco tem que chegar, a gasolina tem que estar ali, e a gente não teve esse tempo de sentir tão forte essa dor de quem estava perdendo as coisas, porque a gente estava salvando as coisas. A gente estava naquele momento em que a gente era os mais úteis e aqueles que tinham a maior responsabilidade de todas, então, naquele momento. E quando passou um pouco isso, assim, ó, não tem mais ninguém em situação de risco, não tem mais ninguém que tá isolado e precisa de resgate e tal. E aí isso foi ali pelo dia 22, que eu me lembro mais ou menos assim, e a gente começou a ajudar as pessoas a limpar suas casas, tirar, e aí ficava aquela pilha de resto de móvel com lama, com tudo. Foi onde, para mim, 20 dias depois, praticamente caiu a ficha e me deu uma bad, assim, tipo, cara, eu não tenho mais o que eu consiga fazer. Até durante esse processo inteiro a gente estava salvando cachorro, estava recuperando gente, estava levando comida, estava ajudando em abrigo. Agora ficou só o sofrimento. Ali eu começava a ver as famílias voltando para casa, tentando Não, e ali limpar tu tinha tempo de conversar com as pessoas. Ali Aí é doloroso. o lado técnico, o lado operacional, ele ficou em segundo plano, ele já não era mais uma demanda tão exigente. E foi quando eu cheguei assim e falei para os meus colegas assim, eu vou sair, vou ficar uns 4 dias, depois eu volto para cá de novo. Assim. Porque foi onde eu comecei a sentir mal. Tem uma coisa ali também que eu acho que é de adrenalina, né? Porque tu tá ali, tá salvando, então o teu corpo ele tá a todo tempo com a descarga, né? Vamos salvar, tem a gasolina, não pode faltar, nós temos que proteger a nossa vida. Então o tempo inteiro tu tá tenso com a adrenalina, mas sabendo e gerindo aquilo.
quando baixa isso, eu estava falando hoje de palestra, né? Eu estou no palco, estou maravilhada, é aquilo ali, é o espaço que eu quero. Quando eu baixo, eu não consigo nem dirigir, porque a minha adrenalina vai e a minha energia vai. E aí eu volto para aquele senso do agora, que é isso que deve ter acontecido contigo. Eu voltei, eu não tenho mais, por mais assim, a dopamina é uma coisa boa, né, no corpo, mas ela pode aparecer em vários momentos de estresse, de tudo que tu tá procurando. Então, enquanto tu tá ligado naquilo ali, dum, bum, bum, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer, e aí tu volta para aquilo e a pessoa tá dizendo assim, ó, foi tudo. Não tem mais nada. Nossa vida acabou. A gente construiu durante 40 anos isso aqui. É isso aqui agora, tu fica assim, cara, caiu a ficha. Acabou. Como é que eles vão reconstruir? Aquilo que eu falei é muito engraçado, porque tu compra um ar-condicionado em 12 vezes e tu perde em 10 minutos. 1 ano tu tá pagando, mas tu tá sonhando com o ar-condicionado durante 5 anos. Sim. E aí vem uma enxurrada e leva tudo. Não é sobre... Brinquedo, material escolar. Imagina. Quando tu começa a ver que ali... Tem uma colega nossa que um dia ela estava numa situação do plantão comigo ali, e ela pegou um ursinho na mão, assim. Ela ficou, tipo, encarando aquilo ali, assim. Ela... deu um ruim nela, assim. Alguma criança brincava com isso. Claro. E agora ela representa... Não é sobre o bem material, tu entendeu? É sobre a história, a construção, quanto que eu desejei, quanto que a criança gostava desse urso, quanto que ela gostava de pintar, sabe? Então, é toda uma construção que tu olha e diz, viu, filho? É isso aqui. E a identidade das pessoas se misturam daí, nesse lugar. É, porque tá todo mundo no mesmo barco, A entendeu? gente pegou uma situação que a gente recebeu a família e tudo mais, e a mulher olhou assim, tipo, tu sabia que era eu que ajudava as pessoas? E daí, tipo, eles não tinham lugar pra ficar e tal, daí eles montaram uma barraca na marquise de uma pizzaria, num lugar ali. E aí ela disse, tu acredita que me chotaram, me mandaram embora, jogaram água na gente ali, tipo, na calçada, que ali não era o nosso lugar e tal, como se eu fosse morador de rua, e não que morador de rua merecesse ser tratado daquela forma, mas me trataram como se eu fosse um animal, como algo indesejável, como eu trabalho há mais de 40 anos, eu levei 20 anos para construir a minha empresa. É isso que eu falo. E aí ela começa a relatar aquilo. E aí, tipo, na ponta lá, quando tu tá na adrenalina, tu não sentiu isso. Eu garanto que, de repente, quando tu deitava, tu dormia, tu levantava, tipo, muito no automático. Agora, quando isso baixa, e daí tu vai caminhar, por exemplo, tu trabalhou num lugar de operação ali que é Eldorado, Porto Alegre. Nossa, meu, foi muito ruim. E não tinha, eu sempre falo, não tinha média salarial, né? Não foi o mais coitadinho, não foi o Ribeirinho, foi todos. Mundo. A gente passou por um desafio inicial que foi... Depois de dar o aviso pro pessoal sair das suas casas, eu voltei para minha e a ponte caiu naquele dia, né? E a gente perdeu o contato com a guarnição que ficou. Então, nós mesmos, enquanto bombeiros, não conseguíamos falar com os nossos colegas que estavam lá. E a gente precisou de meios. Montamos uma equipe, vamos para lá, mesmo sem conseguir conversar com eles. Barco da Polícia Federal, que nos ajudou a chegar. A gente levou praticamente... Eu lembrava daquele filme Resgate do Soldado Ryan, quando tu tá indo para tentar encontrar os teus colegas, né? E aí teve aqueles 2 primeiros dias de resgate mais intenso, e tem uma coisa que é pré-apocalíptica que fica depois, que a cidade, como toda ela tá inundada, saque de supermercado, aí tem pessoas que estão na rua e tu não sabe quem são, e aí tem família que tá na beira da estrada em cima de um cobertor, e aí eles dizem na época que não soltaram os presidiários do presídio, mas soltaram. A gente estava numa noite tentando encontrar os nossos colegas e a gente viu eles saindo. Daí a explicação, não é que eles foram soltos, eles receberam uma medida alternativa que vai ser a tornozeleira, que vai ser colocada na semana que vem. Soltaram os caras. Até lá o FI já fez mais 10 coisas. E a gente cruzou com eles à noite. Então tu ficava naquela preocupação, a cidade tá apocalíptica. Canoas aqui, a galera assaltava a galera de barco ali, né? E aí nessa hora, tu percebe que tu tem uma outra responsabilidade, que é a farda que tu carrega, é a farda que tu tá vestindo. Porque o policial civil, o bombeiro militar, o bombeiro voluntário, o fuzileiro naval, todo mundo ali, ele se transforma numa referência para quem está na cidade buscando o mínimo de resposta, o mínimo de organização. Quando é que chega o resgate? Onde é que eu consigo um remédio? E aí eles olham para alguém que está fardado, eles tentam. E por mais que tu não tenha aquela resposta, naquele momento o problema dele virou um problema teu também.
Ou tu vai dizer, não sei, tenta com outro. Então, tu acaba tendo que lidar. Eu vi situações do pessoal embriagado e tentando... Eu vi um policial civil, um casal de policiais civis que enfrentaram os caras numa situação assim que a gente olhou, eu e um colega fuzileiro, e pensou, eu acho que a gente vai ter que ir para lá junto com eles, porque se aqueles caras resolverem brigar com eles, a gente vai ter que brigar junto. Então, tu olha para os teus colegas de qualquer força assim, e tu pensa, nós temos uma responsabilidade aqui, que é manter uma mínima organização. Depois chegou um reforço policial, que deu uma estabilidade um pouco maior. Mas existe, sim, aquele cenário quase que apocalipse zumbi, assim, né? Uma prévia daquilo. Era isso que eu pensava, eu estava deitada na minha cama em casa, e daí eu pensava assim, gente... Tem gente que está passando frio, não tem uma luz. A gente está com os filhos em casa. Quem é que está segurando a mão de uma criança para ser raptada, para ser abusada? E aí essas coisas, assim, são os pensamentos, sabe? Chega a me arrepiar só de pensar que tu fica, putz, os caras estão nesse caos e não dá para salvar todo mundo, porque é um negócio de grupo, né? Tem que ver ali como é que é a estrutura. Gente, é surreal. Tá, vamos falar de coisa boa. Vamos. É boa. Mas antes eu preciso fazer só mais uma pergunta para ti, Yuri. Que é sentimento. Né? Tu viu toda a ruína ali, a adrenalina no corpo tá funcionando. Agora a poeira baixou e agora essas lembranças, elas com certeza vão te assolar e vão começar... Como é que dorme depois de ver tudo que tu viu? Eu me agarrei num movimento assim de... Cara, agora é a fase 2, a gente tem que se recuperar. É imprescindível. Buscou uma outra energia. Ainda durante o processo, quando estava terminando a parte mais caótica de resgate, de ajudar as pessoas a se minimamente se recuperar, eu já, dentro do quartel mesmo, dentro do Corpo de Bombeiros, eu pensei assim, eu preciso aproveitar essa questão da oratória, da desenvoltura, para tentar recuperar meu quartel. E aí comecei eu tenho um vídeo que eu gravo, assim, que eu mostro uma motosserra da Steel que ficou embaixo da água, assim, e eu, olha só, a gente perdeu quantas vidas a gente já salvou com essa motosserra, acidente de carro que vai para o mato, a gente pega... a Steel podia nos ajudar, né? Pô, vamos, Steel, olha aí, estamos precisando, a gente era cliente de vocês, tá aí a motosserra. Cara, o cara da Steel viu, entrou em contato, nos deu todo o equipamento, muito mais do que a gente tinha. Que legal. E eles foram lá levar pra gente no quartel. Aquilo ali viralizou na época, assim, o pessoal chamou a Steel pra briga também. E um barco com a campanha que foi feita pelo Pretinho Básico também. A gente teve uma dificuldade porque a gente estava com um só. E a gente conseguiu entrar em contato, gravou um vídeo, soltou. O vídeo chegou lá no pessoal da Atlântida e eles mandaram o valor para a gente conseguir comprar um barco motor e continuar. Então, foi um pouco o sentimento de... eu pensei assim, eu não vou sustentar um trauma, eu vou transformar isso numa segunda fase de superação. É porque legal. ele ressignificou o trauma, né? Exato. No PNL a gente faz isso, né? A gente ressignifica um trauma muito forte, porque é um sentimento com algo muito forte também. Então, tu ressignifica para ter um entendimento melhor, para não ficar... Porque depois disso, claro, por mais que o teu psicológico seja muito bom, tu pode criar vários bloqueios. Depois de tudo, ver quantos caras voltam da guerra e depois tem esse tipo de bloqueio porque eles não ressignificam o trauma. Eu estou pronto, eu estou preparado, mas está tudo no meu subconsciente, porque depois de agir, eu dormi e eu guardei. Eu agi, eu dormi, eu guardei. Então, essa função de ressignificar o trauma é importante na nossa vida, inclusive, né? Tem algum problema, a gente ressignifica, é muito interessante, viu? Eu sempre me considerei um cara que lida bem com situações adversas de momento. Assim. Aconteceu, deu uma explosão do lado ali, parece que a coisa fica um pouco em câmera lenta para mim, eu consigo calcular, consigo acalmar quem está nervoso, que daí até quando eu fui buscar ser bombeiro, eu pensei, é uma qualidade que eu vou conseguir canalizar também ali. Tem vezes que a gente muda, né? Tipo, eu sou muito assim, que eu sou apavorada. Quase pegou que eu vi. Ô, Natália. Não, tu quer derrubar o teu pai, né, cara? Tu quer derrubar o teu pai na live. Putz, pra que inimigo, né? Pra quem inimigo, Arte né? da guerra. Não, eu ainda confio a minha imagem pra ela, né? Meu Então, Deus. olha, que a gente quer ressignificar. Eu sou muito assim também, de tipo, aconteceu esse problema, vamos resolver, vamos tomar a frente. E aí depois é que eu volto pra mim, tipo, putz, será que era isso? Mas na hora, eu fui num problema numa campanha, e aí eu me lembro que a Social Media era de São Paulo, e ela falou assim...
Cara, a Isa é engraçado, né? Porque ela não tem medo, ela bota ali, vai e faz, não sei o quê. E ela falou aquilo, passou batido. Depois eu tava no quarto, tremendo a perna, né? Aí eu pensei, porra, olha a imagem que ela tem de mim, né? Tem que ficar firme. Tomei um banho e voltei. Tipo, tá tudo certo, vamos lá, vamos continuar. Porque quando aparece a diversidade, é aí que a gente vê quem tá mais preparado, quem não tá. Mas ela falou, aí, porra, louco, né? Volta atrás e foi pra frente, passa segurança pra equipe e tal. E eu no quarto despedaçada, né? Pensando, pô, tá errado isso aqui, nós estamos tudo ferrado, vai dar tudo errado. Aí eu voltei, o que ela falou, eu falei, viu, vou tomar um banho e vou voltar. É isso aqui que falta, que é isso que tu fez, viu? Vamos ressignificar. É muito bacana fazer isso, eu gosto E a bastante. importância, nós falamos de detalhes na live sobre isso, a importância de saber usar a comunicação a seu favor. Né? Que nem, cara, agora eu fui útil lá na ponta, agora, cara, eu carrego comigo uma liderança. E se eu quiser ajudar mais pessoas, agora a minha missão é com a comunicação, é trazer as pessoas para entenderem aquilo que tu estava fazendo, para visualizarem, se interessarem por aquilo e criar um desejo nelas de te ajudar nessa causa. E daí foi o que aconteceu. E aí, tipo, vira um trabalho de equipe, porque daí tu posta e a galera movimenta. Isso. E aí o resultado vem, né? Eu sempre falo assim, ó, antes do resultado vem o efeito. Até como tu lida com a comunicação na cena. Eu lembro que eu e um fuzileiro naval, acho que era Ítalo o nome dele, a gente, cara, organizou a saída da cidade de mais ou menos umas 1.500 pessoas em caminhões, e a gente tinha que explicar que mulheres grávidas primeiro, mulheres com crianças era a segunda prioridade, gestantes. Então, a gente foi organizando aquilo no momento que estava um caos e a gente conseguiu estabilizar uma fila e fazer as pessoas entenderem que aquilo que tu estava fazendo era o correto. E elas concordarem contigo. Não era um convencimento de ordem, assim, ó, de algo policial. Não, esse é o critério. Vai chegar o caminhão, aí que hora que vai vir o nosso para eu conseguir ir com o meu marido? Vamos esperar, não, mas era manter uma calma, manter uma ordem. E aí volto a repetir aquela questão de tu estar numa farda, de tu estar representando uma ordem naquele momento ali. É um efeito da comunicação importantíssimo. E, sem dúvida, depois nas campanhas para a gente conseguir recuperar, dando instruções. Não liguem os aparelhos em casa ainda, esperem secar, cuidado com o risco elétrico. Então, todo esse trabalho, que é o trabalho também preventivo pós-caos, né? Realmente a comunicação é fundamental. É isso aí. A Isis levantou aqui. Achei que ia dar tempo dela voltar, olha só. Cara, mas e voltando a falar sobre esse assunto aí, sobre comunicação, esse movimento, a gente sabe que tu não fez isso visando isso, né? Mas logo depois vem uma campanha política. Sim. E aí, como é que tu olha para todo esse cenário e diz assim, cara, eu preciso continuar ajudando essas pessoas e eu acho que eu posso ser uma voz aqui na Câmara de Vereadores e vou botar meu nome para jogo. O que aconteceu? Como é que tu foi parar como um candidato? E depois a gente vai falar da tua eleição também, porque foi uma eleição muito marcante também na tua vida, né? Sim. A minha vontade, quando despertou assim, a intenção de me candidatar, ela é anterior, ela é de quase 2 anos antes, quando começou por eu não me sentir representado por ninguém da minha região. Eu percebi que eu tinha que sempre votar em alguém de fora e que eu já vinha fazendo um trabalho comunitário que eu olhava para o entorno e não via ninguém fazendo parecido, então pensei, por que não eu? Se eu não conseguir encontrar o candidato que eu acho que é o ideal, vou tentar ser esse candidato que eu votaria, a pessoa em quem eu votaria. E aí, nesse processo, fui costurando, fui criando, fui fazendo parcerias, fui colaborando com projetos sociais, muitas iniciativas, campanhas, auxílios e tudo mais, e vem a enchente. E a enchente muito colada, muito próxima do período eleitoral. E ali tem gente que diz para mim assim, tu pecou, tu deveria ter ficado muito ajudando nas campanhas aqui, nas arrecadações, nos abrigos e tudo mais. Em nenhum momento passou pela minha cabeça isso. Eu vou se autopromover, né? Não digo nem assim, eu vou ficar porque aqui está o meu eleitorado. Uhum. Cara, o eleitorado foi a última coisa que eu pensei quando eu entendi que
Eu tenho uma missão, eu fiz uma formação, eu entrei para um corpo de bombeiros e é lá a minha atuação. Se fosse em Porto Alegre, eu estaria sendo bombeiro em Porto Alegre. Mas quando eu vi aquilo ali, em nenhum momento eu pensei assim, mas o meu eleitor não é lá. Cara, quando chega nessa situação, vida, família, patrimônio, estrutura, gente para salvar, onde eu sou mais útil? Cara, poderia ser em Erechim. Mas o teu eleitorado não é de lá. Não interessa, e não é o momento. Se eu for a pessoa que pensou nisso nessa hora, eu já não sou aquela pessoa em quem eu votaria. Que foi aquele meu primeiro pensamento, assim. Se eu não tenho um candidato, se eu não vejo uma pessoa que é aquela que estou muito convicta que eu tenho que votar, eu vou ser essa pessoa. Se eu tivesse decidido de não ir para Eldorado, atuar como bombeiro lá, porque lá não é o meu eleitorado, automaticamente eu viraria a pessoa que eu não queria que fosse eleita. Então eu entendi naquele momento assim, o meu propósito é outro, a minha missão eu assumi lá atrás, eu fiz um juramento e a minha guarnição está lá, eu tinha esse espírito de equipe e onde eu sou útil, mais útil para salvar vidas. Vou ficar em Porto Alegre organizando, atuando em abrigo, atuando em albergue, como muitos fizeram em troca dos dados da pessoa. Eu vou salvar, eu tô aqui, tô ajudando, não sei o quê, mas eu preciso do WhatsApp aqui, porque é para cadastrar aqui, e a gente sabe muito bem. Tem gente que criou banco de dados para eleição, no momento da enchente, que se valeu daquilo em troca de... então, mas tu é da onde? Alvorada. Essa cesta básica aqui... eu achei que tinha, mas não tenho mais. Eu descobri aqui que não. E pensar e fazer esse filtro. Então, se eu espero que a política seja um lugar em que as pessoas respeitem os valores principais de solidariedade, de companheirismo, de fraternidade, eu tenho que fazer isso independente de eleitorado, de onde mora o meu eleitor. Então, eu não sou religioso, não sou um cara, eu me considero um cara agnóstico, mas nessa hora eu pensei assim, o que for para ser meu vai ser, cara. Eu não vou ganhar ou perder a eleição por causa disso, talvez eu tenha ficado de fora por causa disso, num primeiro momento, mas eu pensei, azar. Então não ganho. Se for para ganhar fazendo isso, então não ganho. Fica para a próxima, numa outra vem e vou lá para atender milhares de pessoas que não vão ter a possibilidade de votar em mim e tá tudo bem. Eu não me considero religioso também. E eu queria te dar uma notícia: Jesus também não era religioso, tá? Oi, Juninho falando também, porém eu não me considero. Não, eu não sou religioso, me considero filho de Deus. Sim, é. Tá entendendo? E a gente olha, a religião, ela estereotipa muito as pessoas, ela coloca ela te coloca num quadrado, assim, muito... E, cara, eu posso dizer assim, tem muitas pessoas que não são religiosas e têm muita fé, sabe? E encontram Jesus num caminho muito mais adverso. Porque eu sempre digo assim, eu tenho uma congregação, tá? Eu congrego, eu tenho um pastor, eu tenho uma comunidade, entendeu? Mas assim, acima de tudo isso, pra mim, é Cristo. E Cristo não era religioso. Cristo era judeu e nunca pregou o judaísmo. É verdade. Então, cara, tenha fé sempre, né? Sim. Acho que são maneiras diferentes eu de acho falar, que... de sentir, né? Exato. A bondade, ela tá no coração do homem e não, tu pode dar o nome que tu quiser. Exato. Tu pode dizer que é fé, tu pode dizer que é energia, tu pode dizer... Eles falam assim, isso acredito em tudo. Eu acredito em tudo que é do bem. Tudo que eu acho que pode transformar esse meio, essa forma. Então, essa coisa que tu falou, viu? Eu vou ganhar. E se eu botar o nome, e se eu ganhar, é pelo que eu entreguei, eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou botar, é uma forma... de tu acreditar em algo, que é um futuro melhor. Tu faz isso desde a educação já, que tu acredita que ela é transformadora, que vai ter um resultado, que entra aqui e faz ali. A forma como se justifica isso, se é religiosidade ou não, é só a forma como o homem entendeu. O homem entendeu. E aí, de novo, para a massa de manobra, com inúmeras coisas que a gente sabe que faz. Então, aquilo que ele falou, olha, tinha gente que fazia banco de dados. É verdade. Tinha gente que guardou cesta básica. Tinha gente que tinha que fazer banco de dados dentro da igreja. Guardou cesta básica para depois, eu sei que vai terminar, então depois eu vou te entregar. E aí eu conheço inúmeros candidatos do Rio Grande do Sul, né? Tanto que uns foram até descobertos, que fizeram esse troço, falava assim, Deus é grande, né? É o ano da justiça. Vai dar certo que vão pegar. Então, todo mundo que tentava tirar algum tipo de vantagem da dor do outro, eu tenho certeza. O universo ele é para ser bom. E as pessoas são para ser boas.
Então, o cara que faz isso, de alguma maneira, ele vai pagar, a gente não enxerga às vezes. Mas é um problema familiar, é um problema financeiro, é um problema com drogas. Por que o fulano passa pessoa tão boa? Será mesmo? Será que é tão boa assim? Quantas a gente vê, né? Vamos trazer para o meu campo, políticos. Nunca dá nada para o fulano, que nunca dá nada para o fulano. Eu sei a vida particular dele, eu dizer, é um inferno essa vida. É o inferno. Tu imagina, todos os dias tem políticos que acordam e tem que montar um personagem para ir para fora, que ficam com medo o tempo inteiro de serem desmascarados, que daí inventam doenças, dores para se autopromover, para criar aquele estereótipo. Eu falei de uma amiga minha, disse assim, não acredito que essa pessoa está assim. Eu falei, viu, deve ser horrível ter a vida dele. Deve ser horrível, porque tudo nele é mentira. Tudo nele é mentira. A vida que ele mostra na rede social é tudo mentira. E a gente que conhece o bastidor sabe. Como é que deve ser? Será que amanhã alguém vai me descobrir? Quem já não teve a síndrome do impostor, né? Eu já tive, eu dei uma entrevista uma vez de 1 hora, eu me deitei 2 dias, que eu era uma mentira, que aquilo não acontecia, e não sei o quê, porque a gente fica, né? A síndrome do impostor, ela vem. Falei, imagina o cara que sabe que é um impostor todo dia, como é que ele... E a gente tem muito isso na política. Então, independente do que se fala de religiosidade... Mas o que eu queria concluir de religião, assim, que mesmo ele não sendo religioso, ele cumpriu a vontade de Deus, que é aquilo... Amigo. Não, mas é que eu ia concluir agora que tava falando óbvio. Ali, que ele cumpriu aquilo que nós falamos antes, né? De dar a vida dele pelo próximo. E ele, antes de mais nada, era um líder político. Líder político, certeza. com certeza. Eu, para mim, um dos maiores exemplos de marketing e política, para mim, Jesus Cristo. Agora a gente tem as teorias, né, do reforço e bababá, daí eu sempre falo assim, já convenceu os teus? Não convenci ainda, porque não sei o que, mais difícil. Falei, viu, lá atrás, eu como estudante de teologia, falou-se no monte para algumas pessoas. E o discurso ecoa hoje, 2000 anos depois. O discurso foi bem redondinho, não foi? Foi convincente ou não foi? Foi. Filho, se tu não convenceu os de casa para votar, não é os de fora que tu vai convencer. Não é isso aí. 2000 anos depois nós estamos repetindo as mesmas palavras, estamos lendo o Salmo, estamos lendo não sei o quê, estamos lendo não sei o quê. Como é que o cara fez isso? Sim. Né? Como é que o cara fez isso? Olha o poder. Mas daí tinha lá, né, que tu recebia as bênçãos e que tinha os feitos. Eu falei, filho, mas quantos feitos tu pode fazer no teu dia também para convencimento? Quantas coisas tu pode fazer, né? E aí que eu quero entrar do faça o que tu tem com o que tu tem, que é o caso do Yuri. Viu? Eu tinha uma vontade. E a partir dessa vontade eu fui. Né? Eu quero que ele fale da estrutura partidária dele, das coisas dele. Eu falei para ele agora que a gente vai falar, porque para mim, conhecendo um pouco da história do Yuri, a gente foi fazendo pesquisa e tudo mais para trazer, né, esse podcast. E, cara, me chamou muita atenção, porque nós estamos falando de Porto Alegre, né? 1.300.000. Nós estamos falando de Porto Alegre, nós não estamos falando de... Sapiranga é uma votação muito difícil, claro, com certeza. As nossas cidades da região são muito difíceis, mas Porto Alegre, meu irmão, como tu fez? Explica um pouquinho para quem não conhece a tua história ainda, entender como que foi essa eleição de 2024 para ti. A eleição de 2024 foi um desafio, mas que eu estava muito, muito confiante. Desde o início, assim, que eu senti esse chamado. Assim, eu estou aqui com o pessoal, com o Marco Escada e com a Ana Paula, que foram parceiros meus nesse projeto, nesse processo. E foi natural. A gente sentiu e a gente estava muito convencido assim, de que vai dar certo, vai ser bem sucedido. Né? Não significa, tem uma coisa que a Isis fala muito, que nem sempre se trata sobre ganhar, mas sobre performar. Né? É verdade. E a gente tinha uma convicção muito forte de que assim, é a primeira vez, não tem tanto recurso, mas tudo estava dando muito certo. A gente tinha ganho confiança das pessoas que nos chamavam para comprar a briga delas, então é porque elas estavam acreditando. Né? Então, eu entro para a vida partidária em 2022. Eu não sabia quem eram os principais nomes do meu partido. Não sabia. Eu cheguei numa amiga um dia que eu precisei de uma situação envolvendo uma questão estadual e eu cheguei, me leva lá na Juliana, não sei o que. Ela, não, vou te levar no Marenco. E eu, Luiz Marenco? Cantor? Eu não sabia que ele era deputado. E aí era uma questão de uma escola também, veio uma assessora de um vereador, não sei o quê. Vamos lá, que agora ele está como presidente da Câmara, ele vai... O PDT tem um presidente da Câmara. Eu era off.
da vida partidária, apesar de ter uma simpatia grande pela história do PDT e saber que era o partido que eu gostaria Sim. de fazer parte. Então, naturalmente, foi difícil convencer lá dentro que eu era um nome forte. Mas para quem me acompanhava e estava ajudando nesse processo, a gente tinha uma absoluta certeza que a gente seria um dos primeiros. Isso aí, em nenhum momento foi um desafio para nós. E aí, pode ser clichê, mas aquela frase, né, que tu é eternamente responsável pelo aquilo que tu cativa. Antes de mais nada, a eleição ela é bagagem. Ela é um acúmulo de histórias. Do que tu viveu, por onde tu passou. Se tu foi um cara gentil com aquele teu colega quando tu tinha 7 anos de idade, num dia que fizeram bullying com ele, talvez tu não saiba, talvez tu não lembre, mas ele vai ter guardado na cabeça, esse cara era legal, cara. Com certeza. E se tu vive muito tempo no mesmo lugar, teve um opositor meu que tentou espalhar na minha comunidade que eu não era da minha comunidade. Não, o cara recém veio pra cá, 32 anos morando no mesmo lugar. Então, as pessoas olhavam assim, não, cara, pô, eu estudei com ele, o cara era legal, cara, eu fiz o curso, eu joguei no time do campinho ali com ele. Então, eu fico pensando assim, ó, talvez isso seja uma construção que eu fiz sem querer ao longo do tempo. E se eu conseguir passar por esses locais e ser bem lembrado, com certeza isso acumula na tua bagagem, chegar na frente, talvez tu não precise tanto de recurso. Mas talvez essa pessoa chegue em casa e diga assim, bah, olha só, mãe, esse cara foi meu colega. Esse cara um dia me deu lugar no ônibus, a gente puxou um assunto e conversou ali, vota nele. Referência. E isso me chamou a atenção nos dias que estava chegando a eleição assim mesmo, de pessoas que eu não conhecia, que me mandavam mensagem, olha só, entreguei, não sei, mandavam print de conversa que elas tinham convencido outra pessoa e outra família inteira a votar. Então a gente sabia assim, ó, o recurso não veio, o que a gente imaginou que ia vir não veio. Viu, gente? Quando eu falo para vocês que o recurso ele não chega conforme a gente imagina. Né? Quando a gente está sendo convidado para compor, que a gente é um bom nome, que a gente tem vontade, é tudo mil maravilhas. Quando a gente vai para o jogo, que a gente entra dentro do campo, não tem a rede lá, né, da goleira, o campo tá meio, né, não tem lá o cal para botar para fazer a marcação. Vocês vão fazendo aí na cabeça de vocês que vocês já passaram também. Mas vamos lá, tem gente, se não tiver dinheiro não ganha. Tá aqui, vamos mostrar. Tá, uma pergunta só antes de tu concluir. Claro. Quem é Rosiana? Rosiana é uma amiga de infância. É tua cabo eleitoral, alguma coisa assim? Não, foi. Tá, deixa eu te falar, tá? Porque tem algum comentário aqui que diz, pá, a Rosiana falava e tu... Olha só, olha que legal. Votei no Yuri pela propaganda que a Rosiana fez dele. E com o tempo vi que realmente tudo que ela falou dele é real. Ele é muito importante pra nós aqui do Fátima, pois faz muito pelo nosso bairro. Meu voto sempre sensacional... tem outro aqui que eu achei bem legal também, que foi aqui, ó. Que legal conhecer mais da história do Yuri. Conheci ele por meio da Rosiana na campanha eleitoral. E legal saber que fez valer o meu voto. Parabéns, grande pessoa, o Yuri. Eu vou usar o termo da Rosiana, tá? Ela não é cabo eleitoral. Ela é militante. Uau! Vou explicar por quê. O cabo eleitoral, na época de eleição, ele pede voto para ti, ele tal, mas ele te conheceu ali, ou talvez ele vem trabalhar para ti, ou ele é simpatizante naquele momento, tá? O militante é a Rosiane, que ela fala bem, que ela apresenta o cara, que ela faz o cara virar referência na vida daquela pessoa, e a partir disso tu constrói as pessoas que te defendem. Quando a gente chega nesse status aqui, que a pessoa tem coragem de entrar no YouTube e falar bem sobre o Yuri, essas pessoas estão formando uma militância que começou com uma pessoa. E isso é o mais difícil de tu conseguir, porque tu pode conseguir like, tu pode conseguir views. Esse tipo de explanação é explanação de militante. Vamos lá, ele não começou na internet, ele começou no corpo a corpo, que é isso que o Yuri vai mostrar da história dele aqui. E adivinha de quem é o primeiro comentário? Da Rosiana. Tá vendo? Não, uma grande Parabéns, amiga cara. de muitos anos. Não, aí, e é isso, e, cara, eu sempre digo assim, se tu é capaz de convencer um grande amigo, eu falava semana assim, né, a gente tá vendendo um serviço pra um amigo, e aí alguém disse, mano, se tu conseguiu vender pra um amigo, ele é teu amigo de verdade. Então, cara, quando tu consegue convencer alguém sobre o teu projeto, o teu plano, cara, eu acho que é um dos grandes motivos, assim, Isis, dele lograr o resultado que ele logrou com pouco recurso, com pouca ferramenta disponível para ele trabalhar, né? Até porque eu quero chegar nesse ponto, não sei,
foi no banheiro, né, gente? Falar a verdade. Ele ficou suplente. Mas no tamanho de Porto Alegre, é isso que antes ele dá toda a explicação da campanha dele, eu acho que é interessante vocês entenderem. Porto Alegre, tu tem 35, né? 35? 36 jogador? 36, 34, 36. É que alterou, né? É muito. Acho que é 34. Mas acho que agora não sei. Alexandre, responde para mim aqui no chat. Alexandre tá comentando coisa aqui, Alexandre, que tá quase te fazendo bloquear, tá? Acho que caiu de 35 Agora, para 34. comenta um que faz a gente te desbloquear aqui, por favor. Alexandre falando que dá montanha-russa aí. Fica na tua, Alexandre. Então, assim, explicar para vocês entenderem aqui no podcast, que eu acho que é interessante, porque eu gosto de trazer, e aí a minha audiência vai assistir lá também, que é conteúdo para vocês. Vamos lá. Porto Alegre são 1.400.000 habitantes, tá? Aí, votação vai para 1.100.000, 900.000, mais ou menos, votos válidos, acho que é isso. Acho que foi. Tá. Era 35 agora, era 35 agora, 35 agora, era 36 e passou para 35. Isso, porque diminuiu um ali, né, no cálculo das cadeiras. Alexandre respondeu. Tá desbloqueado. Pra te ver como eu tô sabendo legal, né? E aí, é que teve essa discussão, gente, se ia colocar cadeira, diminuir cadeira da coisa. Tá. É que tem um assessor lá também, que é o 36º vereador, que eu falo, né, que é o diretor. Sim, ele tá sempre, né? Luiz Que Afonso. é o Luiz Afonso, é o 36º vereador. Aí a gente nunca sabe a piada, pronto, é 35. Verdadeiro presidente da Câmara. Isso. Ad eterno, né? Isso Tive aí. o prazer de conhecer. Muito bom. Quando eu tomei posse ali. Gente boa. E aí, o que acontece? Tem disputa, tem alguns que foram secretários que lograram a cadeira, que estão lá hoje, tem alguns que já vêm de vários mandatos, tem a força política, tem a força partidária, porque os primeiros sempre ganham mais espaço, mais panfleto, mais material, mais dinheiro. E assim, então, tu está disputando num campo que ele não é justo. E o Yuri, quando faz e fica na sua suplência, ele diz, viu, aqui tem potencial, porque eu estou sem nada e estou fazendo voto. Então, eu vou dar um exemplo que teve vereadores, inclusive alguns que eu assessorei, que tinham já 2, 3 mandatos, que não conseguiram performar agora e tinham mais possibilidades do que o Yuri, porque é o espírito do tempo. Não significa que o cara era ruim, significa que o processo e o trabalho do Yuri foi muito bem feito, né? Com diagnóstico, com estratégia, com isso. Eu não falo sobre o outro, ou até dos meus assessorados. As escolhas foram feitas de forma errada. Eis a culpada foi tu? Não sei, pode ter sido, né? Eu indiquei um partido, foram para o outro, sei lá o que pode acontecer. Mas, assim, é questão de matemática e questão de trabalho e posicionamento. Então, conforme ele vai falar agora para vocês, vocês vão ver a construção que ele faz. Porque é a primeira vez que ele está indo para a urna, o que eu sempre explico para vocês. Não tem obrigação de nada. Eu preciso sair do zero. A gente sempre fala que candidato, ele não pode sair menor do que ele entrou. Então, tu nunca entrou, é a primeira vez. O resultado que tu fizer é bingo, é performance, que a gente fala. Então, vocês vão ver na construção que ele vai contar aqui, um cara que sai do nada e pega uma suplência com a possibilidade que ele tinha. Então, nesse momento, ele está lutando com quem já foi secretário, ele está lutando com quem tem mais dinheiro, ele está lutando com quem tem nome de família, que tem alguns que se respaldam pelo nome, pela trajetória, e eu estou aqui no meu sonho. Aí nós vamos ver a história agora, para o pessoal entender. Sim. Eu não culpo ninguém do partido, da diretoria, nem nada, assim, pelo momento, porque realmente tu precisa passar por um primeiro teste e performar da forma que for para ter uma base de onde tu sai. No início do ano de 24, tem algumas pessoas lá de dentro que me falaram assim, tu era, na nossa expectativa, o 13º. Uhum. Jamais o segundo. E acabei ficando como segundo. E 15, 20 dias antes da eleição, quando ainda estava naquela questão, já em campanha, na questão de recursos, na hora de dividir, tinha um valor que ia ser para um grupo e tal. Eu era entre 9º, 10º, e a gente sempre com a certeza convicta de que não, é mais e a gente vai surpreender, vamos se surpreender com a gente. Os primeiros 4 dias de campanha, eu terminando de construir lá o comitê central, virava no outro dia, o início da campanha, eu comecei com uma febre e fiquei 4 dias, no mínimo, numa virose, assim, de medicado, era 38, 39, aquela coisa, então já teve esse prejuízo. Mas depois, quando a gente começou a ir para a rua, conversar com as pessoas, a gente começou a sentir assim, te conheço já, a minha família já vai votar em ti, mas me dá mais alguns aqui que eu vou distribuir no prédio. Aí tu sente que assim, quando as pessoas me traziam o problema, uma causa, a questão da escola, da segurança, eu sempre me sensibilizava e transformava o problema delas num problema meu. Às vezes, 2, 3 da manhã, eu estava respondendo. O que a gente pode fazer? Eu não sei, estou tentando aqui também. E aí,
foi o primeiro momento que eu tive um retorno disso, assim, ó. Parece que dessa vez a minha causa virou a delas também, assim. E eu vi que muita gente realmente, cara, passava lá na praça, não sei, quer me dar mais uns aqui que eu já entreguei tudo lá. E aí a gente sentiu assim, ó, tem uma possibilidade. Só que a questão do recurso acabou sendo escasso e aí eu entendi, não adianta eu ir para muito longe com o pouco que eu tenho. Aí foi uma coisa que, para quem é do futebol, eu lembrar uma coisa meio Celso Roth. Assim. Eu vou fechar o meu time, vou fechar minha zaga e me organizar bem direitinho para não tomar o gol. E, cara, eu fui até o final nesse espírito aí e a gente beliscou, né, uma segunda suplência que veio muito suada, surpreendeu muita gente, não a gente, surpreendeu muita gente, mas não nós, que a gente estava bem tranquilo e que realmente me deu a possibilidade de assumir a vereança há pouco tempo, já vou assumir novamente, vou botar alguns projetos de lei e de poder estar vivendo e podendo retornar para a minha comunidade isso. Eu senti que muita gente ficou decepcionada no primeiro momento porque tinha convicção, assim como a gente estava convicto. O sentimento, gente, né? No bairro, cara, eu tinha certeza que não é bem assim, é uma cidade muito grande, a gente aqui é uma... E tem gente que tem muito dinheiro, e a gente ficou com muito pouco e tal, mas não foi uma derrota. Eu sempre explico, de longe, esse resultado foi uma derrota. E quando o nosso vereador Márcio Binzeli se licenciou e eu tive a oportunidade de assumir como vereador, eu senti que essas pessoas também pensaram assim, o meu voto valeu, a gente ganhou. Demorou, mas não foi... Porque tem gente que pensa assim, passa uma ideia assim, ó, é como uma fila do SUS. Isso. Ela demora, mas ela vai andar, vai chegar a tua vez. E as pessoas me falam, Yuri, fica tranquilo, vai chegar. Vai sumir, né? Parece que é uma coisa que ele tá ali no torcedor, né? Tá no alambrado, vai sumir. É que agora apareceu, né? Sim. Agora apareceu, então, tipo, a partir daqui é continuar a construção, que nem a gente falou, tá construindo uma vida inteira, né? A gente falou 32 anos no mesmo lugar. É uma construção. Eu acho que o sentimento que o Yuri tem é o mesmo sentimento que o Christian tinha, que era um cliente nosso, e o Juninho pôde atender também, está sendo nas nossas lives também. É que as pessoas diziam, eu estou contigo, eu vou votar em ti. E ele dizia assim, nossa, pode estar todo mundo me mentindo. Que ele tinha essa percepção das pessoas serem muito abertas para ele, porque o Christian, ele vinha numa história com o pai, aquela coisa toda. O pai era candidato, e agora os dois eram candidatos, porque deu um rachinho ali, uma coisa, aquela coisa de família. E aí o Christian vinha porque o pai, como já era um candidato mais antigo, com mais experiência, tinha uma certa resistência, às vezes. Tinha um eleitorado seguro, mas tinha uma certa resistência. E quando ele vinha, as pessoas diziam, eu estou contigo. Ele voltava e dizia assim, oi, isso pode estar mentindo para mim. Que todo mundo que eu estou falando está comigo, isso aí é tudo mentira. Eu dizia, não, calma, vamos lá. E quando abriu a urna, ele é mais votado do partido. Fez 900 e poucos votos, no município pequeno, assim, que é Capão da Canoa. E aí é o mesmo sentimento. Ele sentia aquilo e, ao mesmo tempo, ele dizia, mas a política talvez pode me enganar. E ele ficava naquele sentimento. Mas eu acho que é o mesmo processo que tu passou. Eu acredito que seja pela campanha. Sempre trabalhando, né? O Christian, ele não tinha agenda, eu dizia, vai tomar café na padaria. Vai lá visitar os corretores. Vamos achar mais uma agenda aqui. Não se desanima, são 45 dias, é mais um. Então, se tu coloca, e tu como um líder consegue 45 mostrar... dias, mas é 45 dias sem folga, né? Filha, a gente não sabe se a gente conta mais um, menos um. O que a gente tá ganhando é menos um. A gente tá perdendo, a gente precisa de mais um, entendeu? É mais um dia. Então, o Yuri, ele tem essa coisa assim, como ele é um líder... quando ele mostra a força de vontade e ele atropela, porque ele anda, ele vai, tu pode ver na desenvoltura dele que vai, a equipe também se motiva. A equipe sabe o motivo. Então, no dia que ele está mais ou menos, a equipe diz, bora, velho, vamos lá. Não tem? E aquilo que ele fala, eu estava lá entregando panfleto na parada de ônibus, né? Quem está disposto a estar na parada de ônibus? Eu quero dizer para o Evandro, sinaleira, 7 horas da manhã. Todo mundo te conhece, vai para a sinaleira. Quem dos nossos adversários está na sinaleira? Ninguém. Então, nós vamos estar. Então, é isso, porque a pessoa ela vota por referência. Então, 71% do eleitorado não se lembra quem votou na última eleição. Tu vai ser esquecido? Tem um ponto, né, que aqui tem um diferencial do Yuri, que é o seguinte. Ele representou um bairro, ele fez uma leitura e, a partir disso, está aqui. A minha militância começa aqui, a minha representatividade começa aqui. Eu sou da área da educação, eu sei isso, mas está aqui. E deve ter feito aqui com os assessores do cálculo. Esse bairro me elege ou não? Foi ou não foi? Esse bairro me elege? Me elege. Então, tem que trabalhar aqui. O que ele falou? Não precisava expandir muito. Eu estava vendo onde é que estava o voto, eu só precisava reforçar. Então, para quem está em casa assistindo, a eleição ela é sobre estratégia. E aí, o resultado final, quando abre a urna, é isso aqui. E Zé Leão ganhou.
Filho, onde é que tu estava, onde é que tu parou? Quantas vezes um empresário quebra? Quantas vezes ele recomeça o processo? Quantas vezes ele tem que voltar atrás? Tá aqui o Yuri que nunca voltou. Porque tu volta atrás quando tu diminui a votação, que não vai acontecer contigo na próxima, tenho certeza. Então, é para parar para pensar, que muitas vezes eles assistem assim, é vitória. Uma vez eu perdi para mim, quantas vitórias tu tem? Nem responda a pessoa. O que é vitória para ti? Vitória para mim é sair do zero e performar. E para ti é o quê? Entendeu? O Yuri tem essa vitória no currículo. Ele tem, quando ele assume, por que o povo se sente tão representado por ele? Porque está aqui o cara que eu escolhi, ele é meu representante, ele está assumindo. Na próxima, ele vai entrar. É o cara que tá lutando por mim. Aí é que tá. O bombeiro, né? O É bombeiro herói. é o herói. É Sabe que a gente teve o... Também não chega a ser surpresa, assim, mas agora que passou mais o período de recurso das contas de campanha e tudo mais, um camarada do partido fez as contas e trouxe elas para mim. Cara, olha só que eu descobri, né? Tu foi o que teve o melhor retorno de voto de acordo com o pouco recurso que tu recebeu. Deu, do PDT? Não, da cidade inteira, de toda a eleição. Foi o melhor custo-benefício, né? E aí eu acho que passa um pouco pelo aquilo que a Isis falou. Tem muita gente que tu vê, que tu conhece nesse cenário e tu olha assim, isso é um personagem. Eu sei que é todo destrambelhado no dia a dia, que não sustenta essa figura 20 minutos depois que desliga a live ali. E eu acho que a diferença que faz com que as pessoas se sintam à vontade, se sintam tranquilas para olhar para o colega, para o familiar e dizer assim, pô, vai nele que ele brigou por nós daquela vez, é justamente por ser a mesma pessoa nos ambientes que eu ainda frequento. Mesmo depois que eu comecei essa caminhada, ser o mesmo colega bombeiro que vai lá e faz o carreteiro para a guarnição quando... E tem uma coisa no Yuri que eu vou falar aqui, que isso aí é bastidor, tá? Que eu acho que é assim, humildade. O Yuri escreveu bem assim no comentário meu, eu não fiz a campanha do Yuri, não sabia que o Yuri existia, ele dizia assim, viu, aprendi muita coisa contigo, mas eu achava que tu explicava meio para município pequeno, mas eu aplicava algumas coisas que tu botava. Cara, o cara que está disposto a vestir a sandália da humildade e dizer, se eu preciso esse resultado, eu vou aprender com as possibilidades que eu tenho, esse cara sempre vai ir para frente. Ele sempre vai estar melhor, porque ele se abre para as possibilidades. Ele não era o sabe-tudo. Tinha uma equipe junto, uma estratégia que dizia, isso aqui pode melhorar para nós, isso aqui pode fazer. Isso é o grande diferencial. Quando a gente volta, a gente sabe que lá na Câmara de Vereadores tem o sabe-tudo, que eu estou tranquilo, que eu que sei. E aí, dessa vez, não entraram. Né? Mas porque polarizou, que alguém fez mais voto, mas tudo bem. Vamos pegar os nomes, eu dou a César o que é de César, que é o seguinte: tem gente que trabalha dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando abre a urna, a gente fala, viu, canhão de voto. Mas tá ali de noite, tu tá se propondo a fazer isso, o Yuri faz da maneira dele. O que é? Eu sirvo carreteiro com os meus colegas, eu que faço, eu tô ali na comunidade, eu tô vivendo. Então, quando tu é humilde e entende... Aí, na outra vez, me encontrei no restaurante. Eu sou aquele lá que comentou. Falei, então nós vamos no podcast junto. Porque, para mim, tu é sucesso. Isis, uma coisa que a gente conversou de tarde, eu contei aqui para nossa audiência de tarde lá na tua live lá, sobre um deputado que me mandou quando eu estava fazendo meus 16, 17, 18 anos. Quando comecei a votar, assim, eu comecei a receber umas cartinhas que a Assembleia mandava na época. Uhum. Depois deu rolo isso aí, né? Depois deu rolo. Mas, tipo, naquela época... Tava roubando o sentimento que eu tive recebendo foi, pô, numa multidão de pessoas, um cara que eu nunca vi na minha vida, não era da minha região, não era da minha cidade, lembrou de mim no dia do meu aniversário. Se sente importante, não se sente? Nossa, reconhecido? cara, é um deputado. É, reconhecimento, né? Tá entendendo? Conexão. E aí... A mesma coisa, o cara que te viu lá botando a mão, não interessa se foi em outro lugar, cara. Foi por alguém. Esse alguém conhece alguém, esse alguém que conhece alguém, conhece outro alguém, e esses alguém estão falando assim, cara, um dia esse cara pegou, me botou dentro de um barco, no dia que eu tinha perdido tudo na minha vida, tá? Deu a vida dele por mim, se arriscou, cara, ele tinha família, ele tinha tal e tal. Cara, esse cara pra mim é um herói, cara. Daí esse alguém vai lá e fala pra outra pessoa, mano, tu sabia que o Yuri tal, fez tal coisa. Cara, isso nós estamos lá em Eldorado. É isso aí.
Daí saiu de Eldorado, ele já tá vindo, já tá na ponte ali, já tá em Guaíba aqui, já na divisa. E vem vindo, e vem chegando, e vem chegando. E quando vem chegando, mano, e chega no teu bairro e diz assim, cara, mas eu conheço o Yuri. Tem 32 anos que ele mora aqui, mano. Ele sai daqui pra ir lá em Eldorado servir de voluntário. Sério? Não sabia disso. Mas eu já vi ele por aí. E aí, esses alguéms, eles vão se multiplicando. Entendeu? Então, quando tu faz aquilo que a Bíblia fala também sobre isso, a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Por quê? Automaticamente, a lei da semeadura ela é muito clara. Tu não é obrigado a plantar, mas se tu plantar, Yuri, tu vai colher. Só que tem um detalhe, se tu plantar semente de laranja, não vai nascer limão, vai nascer laranja. Então, cara, continua plantando bem, continua fazendo isso e a colheita ela é só consequência das tuas ações, daquilo que tu tá fazendo todo dia. Acho que a votação há muito dele tempo. representa isso, né? A votação De verdade, dele de representa. verdade. Eu tenho uma força de vontade, eu tenho um trabalho para fazer, eu tô aqui para servir, né? Literalmente. E aí, quando abre a urna, é o resultado. Viu? Não existe E ser voto herói, na nós urna. não estamos falando aqui levantando uma bandeira, o Yuri, herói. Não, não. Ser herói é efeito das ações que ele tomou, que ele não pensou pra fazer, tipo, eu tô me autopromovendo. Não, ser herói é exatamente isso. É entregar a tua vida por aquela pessoa que tá lá na ponta precisando de ti. E uma coisa que eu falo, né? Eu tô falando aqui sobre a campanha. Depois, se você fizer um mandato ruim, eu vou apontar também. Porque Exato. não Não, passa pano a pra gente nenhum, não né? passa pano pra ninguém. Tu já Sabe aprendeu. que isso que tu falou da pessoa lembrar, né, depois de ti, assim, quando tu não lembra dela, porque é muita gente que passa no nosso dia a dia, muita gente que chama pedindo ajuda. Teve uma senhora que uma vez respondeu numa publicação minha assim, ó, já precisei do Yuri várias vezes, ele nunca me ajudou. Aí eu, na sequência do comentário assim, mas toda vez ele tentou. Ele respondia, ele mandava o protocolo, ele mostrou que foi lá, que brigou, que fez. Então, meu voto é dele. Aí, cara, eu fiquei pensando, alguém que eu nunca consegui ajudar, na verdade, não teve o resultado, né? E ainda assim ficou junto. O efeito? Porque ela viu a disposição, né? E essa eleição foi uma eleição que ela foi muito simbólica para mim, porque eu fiquei na frente de um grande amigo meu que hoje está fazendo parte desse processo de tentativa de reconstrução, assim, que a gente busca partidária, por 2 votos. E ele carregava o nome do Brizola, né? Foram 2 votos. E eu fico pensando, essa senhora que eu não consegui, ela foi um desses votos. E eu lembro também que no dia da eleição, assim, eu na frente da escola, portão fechando, assim, vem uma mãe e uma filha, grandes amigas minhas também, assim, e conseguem entrar. Ele tá fechando, as duas entram. Os 2 votos votos. ali. As 2 últimas pessoas que entraram e depois não deu tempo, a gente conseguiu votar em ti e tal. Não fosse esses 2 votos, por critério de idade, eu teria ficado mais para trás, né? Então, tem algumas simbologias que fazem tu pensar assim, ó. Lembrando que ele não estava na frente da escola às 17 horas, fechando a urna. Ele estava em casa, esperando o resultado da eleição. Não, vou ser sincero, estava, mas totalmente dentro das regras, porque a gente leu a cartilha exemplarmente antes para 50 metros do portão. Vamos dar detalhes aqui. Eu estava no campo que eu jogava, que é na frente da escola. Muito bom. Muito É que bom. tem essas coisas pequenininhas. Porque tava lá essa hora. Não, tava nos 150 metros da escola, tava adesivado, tava paradinho lá, né, gente? Pelo amor de Não, Deus. apareceu uma pessoa fiscal, assim, da campanha de um outro candidato, e tava uma policial do meu lado. E aí ele chegou, olha só, ele tá fazendo não sei o que dela. Olhou, olha, a gente viu as regras ali. Não, ele tem o direito de estar. Ele não tá pedindo, eu tô acompanhando aqui, ele não tá pedindo Não tá voto, ele não adesivado, tá... papapá. Agora, um outro ponto muito importante, né? É sobre o candidato estar bem informado, né? Sim. E saber como agir, e isso é muito importante, né? E aí vem o teu trabalho, né, Isis? De Às tá, vezes, né? Não, mas é de falar e de falar para as pessoas, de orientar e trazer para eles a luz de muita coisa, porque o pessoal, quando ele vai se candidatar, é meio que um conto de fadas na mente das pessoas às vezes, né? Amigo, é ego, né? O que que acontece? Não é porque a gente quer, porque todo momento a gente mesmo, né, luta contra o ego, né? Eu falo pra ti assim, viu? Se eu subir no palco e eu quiser só a recompensa, ou se eu entregar conhecimento, eu tô fazendo errado. Eu não vou ter o resultado que eu quero. A gente tem que estar bem ciente. Só que a gente tem que se lembrar disso todo dia. Então, o candidato, quando ele é convidado, muito fácil eu convencer o cara para ser vereador, viu? A coisa mais fácil da vida. Para quem está assistindo, eu vou contar a historinha para você bem rapidinho. O negócio é o seguinte: eu vou lá na tua casa,
toma um chimarrão contigo aqui no Rio Grande do Sul, eu digo que tu é muito bom, que eu vi a pesquisa, que o teu nome está no bairro, tu vai dizer para mim com a tua família que tu não quer, que não é, eu digo, viu, mas teu nome tá disparado na espontânea aqui, tá tudo certo, vamos lá. Por quê? Porque eu tenho uma percepção que eu preciso de mais gente para participar e de votos. E talvez eu tenha uma pesquisa que tu pontuou, mas disparado tu não tá, tu é mais um. Então eu vou oferecer o mesmo discurso para 4, 5, tá? Vou fazer o mesmo. Ah, isso aí é pilantragem. Não, não é. Construção de partido. O cara está afiliado, vamos lá. Então, eu vou lá e vou sentar contigo, vou dizer que está muito bem na pesquisa. Tu vai dizer para mim que tu não quer, que não é o momento, que a tua família não deseja, só que tu dormiu capuga. E ela vai te coçar a noite inteira. Quando tu acordar, todo dia, conversa difícil ontem, tu vai querer ser candidato? Já diria Colares que se uma multidão de 4 ou 5 pessoas me convidarem, eu não vou conseguir resistir, eu vou ter que ir. E tu não acorda candidato, tá, amigo? Tu acorda eleito. Porque tu não vai ver todo o processo até o final. Tu acreditou, eu vim, eu te convenci, eu sou uma pessoa boa. Normalmente quem faz esse papel aí é o executivo, tá? Vim, convenci, tá tudo certo, eu não vejo o processo. Aí, Juninho, eu tô consciente, eu vou, minha família vai, eu tenho voto nessa urna, já começo a ver com quem vai. Só que daí acontece que o Yuri falou, um grande amigo meu ficou só 2 votos, porque na cidade menor, quando não é Porto Alegre, tu olha e tu pensa, putz, grilo, o cunhado da minha amiga também está concorrendo, a professora da minha filha também está concorrendo, e tudo isso eu pensava que era voto meu. E aí eu começo a desmantelar. E a partir disso a gente vem com a estratégia para manter aquele grupo aceso e dizer bora lá, bora lá, bora lá. E aí a gente começa com a formação partidária. A gente começa a puxar o cara para dentro. Nós começamos a dizer do material dele. Nós começamos a dizer que é uma possibilidade. E a gente vai trabalhando a mente desse cara para ele chegar lá e estar preparado. Porque não existe Yuri com processo. Existe alguém com vontade, que eu sei que ela tem um capital político para transformar para o executivo. Quando o cara é convidado dessa maneira, eu estou fazendo a majoritária. Mas que também eu preciso manter ele sempre motivado, o tempo todo motivado. Porque ele vai olhar no dia da convenção, vai dizer, bem, amigos, me ferrei. Porque ele começa a olhar quem está no jogo. O Yuri, muito tranquilo, sabia os seus adversários, já sabia não sei o quê, o colega, aquela coisa toda. Mas o psicológico da maioria não está. Mas eles entram achando que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo e que daqui para frente é só para frente. E às vezes não é. Eu já abri urna que o cara me dizia que ele tinha... Eu abri a urna, né? Daí vou começar a dizer que eu auditando a urna. Depende que tu fala na internet, isso faz uma loucura, né? Faz uma loucura. Eu abri urna, Juninho, que o cara diz assim, eu tenho 70, que ali é minha família. Eu abri, tinha 17 votos pro cara. O cara queria que eu auditasse a urna. Eu auditasse, olha aí. Falei, viu, amigo, conversa em casa. Tem uma coisa que está errada aqui. Então, não votaram em ti. Então, tem muita gente no jogo e muita gente despreparada. Com sonho. Aquilo que eu falei, tem sonho, tem um propósito de vida. Mas o que falta? Estratégia, processo. Está ciente de como é que é. Calculou o coeficiente eleitoral. Agora consegue enxergar que com o recurso que tinha, fez muito. Né? A gente estava falando antes assim, olha, a quantidade de voto que tu fez, a quantidade de material, estrutura partidária que tu ganhou, é surreal o resultado. Por isso que é performance. E quando o Yuri escreveu, cara, aprendi com eu falei, louca de fazer. Tanto que eu falei, bom podcast. O pessoal tem que te ouvir, porque na próxima tu tem que entrar. Nossa, daí a galera do teu partido fica louca. Isso, tá lá trabalhando, já apoiou. Não tem nada a ver. É assim, eu gosto de mostrar o bastidor, entendeu? Quantos Yuris, aquilo que eu falei na chamada antes, existem pelo Brasil? Quantos vão se identificar com ele? O Yuri é que nem a avó, que nós estávamos falando do marketing hoje, né? Que nem a avó que vai vender as cucas, né? Ele fez a pesquisa, né? Quem vai comprar, o que vai vender, quanto vai custar, onde vai vender e como vai. O que o Yuri fez? Quem vai votar em mim, né? Isso aí. Qual é o público? Por que vai votar em mim, né? E quanto isso vai custar? Como que eu vou fazer? Eu não tenho esse recurso. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Qual a melhor maneira efetiva de fazer isso, né? Onde que nós vamos caminhar? Importante, né? E como que eu vou mostrar isso pro povo, tá? E aí tu fez os fundamentos principais do marketing. Tem né? uma coisa que em todo lugar que eu passo, assim, eu sempre gostei de pessoas, de estar cercado de bastante gente, de conversar, eu sou o inimigo do fim na resenha. Na resenha.
E em todo lugar que eu entro, eu gosto dessa questão de vestir a camisa e de deixar uma marca, assim, se for um lugar que eu vou ficar um tempo ou algo mais permanente. E não está sendo diferente com o partido. Eu tenho a noção plena para mim que em qualquer lugar, seja nos bombeiros, seja todo o trabalho que for feito em equipe e a tua instituição ela tiver fortalecida, a tua chance vai ser melhor. Então, eu carrego muito isso com os meus companheiros que ficaram também nas suplências seguintes, né? Eu tento fortalecer. Senão, a gente tem um caso do nosso partido que a pessoa foi a mais votada da cidade, da história da cidade, e o partido não conseguiu fazer a cadeira porque faltou a votação dos seguintes, né? Isso aí foi lá em Sapucaia. Eu não ia falar. E o segundo primeiro colocado é meu cliente. A menina menina, né? Ela, né? Ela. Fez uma votação, já era vereadora, esplêndida. E eu quero parabenizar ela pela votação, porque foi a mais votada de Sapucaia, na realidade. E aí o meu cliente no segundo lugar, já vereador também. Aí, como ela não entrou, consegue o feito de primeiro colocado. Foi pouca diferença, inclusive. Mas, assim, vamos trazer para isso aí. Teve trabalho, teve entrega, não teve partido. Que é isso que eu venho falando pro Yuri. Cadê o teu partido? Para próxima, vamos estabilizar esse cada partido. Vez mais eu tô trabalhando oxigenado. Eu tô trabalhando isso porque é um partido que tem muita representatividade no Rio Grande do Sul. Tem uma história de falei, nossa, tem cliente no Paraná que ama o partido, que infelizmente lá não tem essa força. Se ele pudesse, ele estaria, se identifica, manda vídeo para mim. E eu não sou uma pessoa partidária, muito pelo contrário, o Rio Grande, o Brasil é meu partido, né? O PDT, ele, como diria um refrão do Smiths, uma banda que eu gosto muito, ele tem uma luz que nunca se apaga. É, verdade. Ele não interessa, ele pode passar por altos e baixos, mas ele sempre vai conseguir reencontrar na sua militância, em algumas lideranças, essa oportunidade já volta por cima. Essa luz não vai se apagar nunca, né? E agora eu entrei junto com os companheiros para a diretoria do partido e eu falei, em mais momentos da história pode ser que passem por isso. Não muito tempo atrás tivemos um prefeito, o José Fortunati. Né? Se hoje a gente está nessa situação, é o desafio que cada geração enfrenta. Quando chega o teu momento, e tu fala muito bem, que eu gosto do termo, pouca gente às vezes assimila, o espírito do tempo. Zeitgeist, ele é um espírito do tempo e de um momento, não é tu que escolhe. Como o bombeiro, eu sempre digo, o bombeiro e o político, agora nesse caso, a gente não escolhe o desafio. O desafio nos escolhe e a gente aceita enfrentar. Nós não temos a escolha. A gente já pré-escolheu que o que vier a gente vai estar ali para enfrentar. E quando eu decidi pelo PDT, eu já tinha sido procurado por 5 partidos, alguns deles falando inclusive em valores. Assim, a gente vai te dar tanto para fazer campanha. Eu agradeço. Mas eu conhecia quase ninguém lá dentro, mas assim, não, o PDT é o meu partido. Eu vou para lá. Tive que fazer esse processo de procurar as primeiras lideranças e dizer que eu queria. E talvez pensar assim, tá tentando achar uma sigla para ser... Não, era que nem o Grêmio, com que desde criança eu torcia por alguma razão que eu até hoje não tenho uma explicação específica. O PDT era, na política, ele já era o meu time. Antes mesmo de eu procurar o pessoal. Sentia uma conexão, tem uma história por trás, tem uma coisa de leitura, de conhecimento, de estratégia, tem tudo por trás. Eu tinha visto a luz que não se apaga. E tanto que uma das coisas que quando o Yuri se apresentou, aí eu olhei o partido dele, eu falei para Alexandre, porra, guri bom. No PDT tá foda. E não é pelo partido. Não, tá aquela Alexandre que digita. A cara do Yuri foi melhor. Guri bom, viu? No PDT tá foda. E não é pelo partido, gente. Eu sou uma pessoa que acredito que a educação, ela transforma. Eu falei antes, para mim é tudo educação. Mas assim, vamos lá. É um partido que agora eles estão oxigenando, estão fomentando, né? Que como qualquer outro estado que nos assiste no Brasil, eu passo por isso, tem uns donos de partido no Rio Grande do Sul, não é diferente, não vão ser hipócritas. No Brasil. No Brasil, né? A gente vai subindo pro norte, pro nordeste, piora. Eu tenho cliente que nunca conseguiu ir na assembleia do seu estado. Sim. Porque existem os caciques daqui, tu não se mexe, filho. Então, aqui no Rio Grande do Sul não chega a ser assim, que nós somos mais politizados um pouquinho, nós somos mais malandro, né? Ele tá num partido, um cara que controlou a guerra, que fez o alvoroço. Nossa. Né? Que mandou esvaziar lá, sei lá, pneu de aviãozinho na hora de partir pra guerra, era loucura. O general Machado Lopes, ele entra para conversar com o Brizola para prender ele. Isso. Em 1 hora ele sai dali do lado dele dizendo que vou enfrentar o resto do exército brasileiro junto contigo.
eu não imagino o poder de persuasão que esse Viu? Mas tem mais líder gente. tinha, né? Isso, mas tem mais gente dentro do teu partido que tem uns colegas partidários que eu falo assim, não sento com ele. Vou chegar para carcar o homem, eu vou sair devendo favor para ele. Tem uns magos lá no partido dele que é isso. Tu senta para conversar, tu sai devendo favor pro cara. Ô Yuri, tu Mas já... assim, ó, eu preciso fazer essa justiça histórica, né? O PDT, ele é, no Brasil, um partido extremamente necessário por tudo que fez. A gente se entende como uma sigla não só histórica pelos feitos anteriores, mas pelos valores que carrega ainda hoje. A gente vê no Brasil uma sequência de troca de nomes e federações e fusões de partidos que estão querendo fugir do seu passado recente, do seu passado de médio prazo e do seu passado de longo prazo. O PDT é um partido que jamais quer fugir do seu passado, e se orgulha, se sustenta nele, mas sem fechar os olhos para o futuro. É uma coisa que eu falo para o pessoal, assim, a gente vai entrar definitivamente, a gente está fazendo um processo de entrada no século XXI, que um pouquinho tardio, assim como outros partidos, vai acontecer. Mas a gente não é uma sigla de aluguel, uma sigla vazia, alguma coisa que daqui a pouco, amanhã eu vou trocar. Não. A centralidade dele é o trabalhismo, a justiça social, a educação. E é por isso que eu já tinha essa simpatia mesmo antes de conhecer ninguém lá de dentro. Assim. Eu sabia, um dia vai acontecer, eu vou chegar lá, vou bater na portinha e vou dizer que alguma coisa me trouxe até aqui. E por alguma razão quero deixar a minha contribuição, quero que seja meu único partido. Né? Enquanto construir um legado. Enquanto me derem o espaço que eu reconheço que estou angariando e estou conquistando. Né? Então eu me sinto muito em casa, assim. É importante, eu fico feliz quando fala isso, porque eu acho que o partido ele constrói, né? É uma comunidade, gente. Então, é aquilo que tu falou. pediu pro Alexandre se pronunciar. Os partidos antigos precisam de pessoas como o Yuri, que querem oxigenar o partido e retomar. Não podemos ficar reféns de partidos que trocam a toda hora sua história. Quem está no PDT sabe por que está lá. Toda hora mudam sua história. Ele botou aqui Alexandre Prates. Cara, eu tenho um orgulho de ser amigo desse cara aqui. Esse cara é muito inteligente, tem uma visão de política muito top. Mas assim, mas tu sempre tem para onde voltar. Essa é a questão. Verdade. Quando alguém tenta deturpar a história de um partido, só deturpa se ele tiver a história. Tem um partido que está aí que nem tem história. Então a gente sempre tem uma base do trabalhismo para conseguir retornar. Eu digo que sem discordância a gente viraria uma igreja, a gente é um partido. Então a gente vai ter as discordâncias. A construção. Quando eu entro lá, eu me sinto quase que como num templo trabalhista. Assim, eu ia dizer, né? Aquela coisa de ter uma história, ter uma referência, né? Bom, vocês tiveram um governador, governador 2 estados, né? Ele foi aqui. O Brizola até hoje é o único governador a governar 2 estados e a gente teve o primeiro governador negro da história do Rio Grande do Sul. O seu Colares. Prefeito e governador. E tem uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu sempre falo assim, que eu falo para vereador e falo para todo mundo. Eu falei, gente, vocês sabem que o Brizola, ele é um ícone, né? Mas todo mundo tem falhas, tem erros. E eu não perdoo ele por não ter sido presidente. Isso, como assim? Cara não foi presidente, tu que gosta de política, viu? Ele falou com a imprensa. Nós estamos acostumados, porque a fala dele foi, no primeiro dia, o que tu vai fazer quando tu assumir presidente? Ele disse, fechar a Globo. E o dono da Globo disse assim, nunca será presidente enquanto eu for vivo. Cara, por que o assessor do Brizola não falou, amigo, me dá um abraço, fica quieto aqui? Porque, para mim, esse cara teria revolucionado como presidente. Porque a ideia era muito à frente do seu tempo. Hoje, o que eu sinto falta no PDT é isso, é novos caminhos, que eu espero que vocês tragam agora, é oxigenação, porque o discurso do Brizola, ele é atemporal, a todo tempo, porque não conseguiu ter esse feito nesse momento. Então, precisa dessa galera que volte e que realmente represente. E para quem está ouvindo, viu, o sobrenome não faz diferença para mim, faz a ação. É isso que faz diferença para mim nesse PDT aqui, viu? Tem um vídeo recente que circulou agora do Lula, num discurso que ele fala, a gente deve desculpas ao Brizola 40 anos depois, porque o CIENS e o CIEPs eram certo. O cara entendeu hoje algo que o Brizola já entendia 20 anos antes do período que ele implantou. E ele só não tinha conseguido implantar. Então, volta na história do tempo que tu mesmo acabou de falar ali. Né? Tem coisas que têm o seu tempo. O espírito do tempo. O espírito do Qual tempo. vai ser o recorte agora? De que maneira? O que a população espera? Ô, amigo, eu tenho que ir embora, viu? Tá, já estamos caminhando para encerrar. Dá eu tenho mais quilômetros.
culpa é tua, tá? 400 quilômetros. Yuri, tu já se posicionou com força, tua rede social mostra muito isso e vem crescendo cada vez mais, né? Tu cobrou, apontou erro, bateu de frente com o discurso pronto. Tu já teve medo de se queimar com o sistema, cara? Não. Bem categoricamente assim, porque eu não me moldei, não tento me moldar a ele. Eu sou meio darwinista no sentido de que se eu quiser buscar um objetivo, não é nem o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta. E isso eu tento ter frieza para fazer. Mas se em algum momento eu sentir que o sistema está indo para um lado que vai contra algo que a minha filha olharia lá e dizia, bah, o pai viajou nessa questão aí, cara, eu não vou fazer. Eu não vou, é a minha referência, assim. Poucas coisas me tocam assim, mas principalmente é pensar o que os meus pensariam de mim. Se até hoje eu me esforcei para ser alguém que dá orgulho, eu não vou por alguma questão para ter um cargo, vai me deixar mais próximo da eleição, fazer alguma coisa, porque aquela é a famosa vitória de pirro. Para quem não conhece, ela é aquela vitória que custou muito e que no passo seguinte virou uma derrota. Patrícia Brum escreveu um comentário aqui que vem muito a calhar com isso que tu falou agora. Ela botou Te amo, amor. Yuri nasceu para estar nesse lugar. Quando olho para tua jornada de persistência, lembro sempre da frase: as pessoas loucas o bastantes para acreditar que podem mudar o mundo são as que realmente mudam. Tem um movimento que o pessoal faz na escola, acho que é a Escola da Vida o nome do movimento, que tem uma frase que eles carregam no peito, que é: tudo muda quando você muda, né? E agora, pra gente caminhar pro final, né, pra quem ouve a gente agora e diz assim, ó, não gosto de política, o que tu falaria? Eu vou citar o Fernando Gabeira, que é, tu pode não gostar, tu pode detestar, querer te manter o mais longe possível, mas tu nunca consegue, tu jamais vai conseguir e a tua família jamais vai conseguir escapar dos efeitos dela. E no momento em que tu decide por não participar do processo, tu tá deixando para pessoas que outros estão escolhendo, pessoas piores do que aquelas que tu almejou, que tu pensou um dia que deveriam ocupar aquele lugar, decidam o teu futuro, o futuro da tua família. Então, por mais que a gente não queira, é um desafio para todos. A gente tem que participar desse processo se a gente tiver o mínimo de esperança. E aí você tá, por enquanto, nosso vice-presidente nacional ainda, Ciro Gomes, a gente tem o dever da esperança. É o que nos resta, é um dever que a gente tem de acreditar. O desafio de cada geração é ter um dever de acreditar que ela pode melhorar e essa pessoa pode ser parte desse processo de mudança. Por mais que qualquer espaço que eu ocupe, eu sempre digo, eu sou um homem simples, de paladar simples, que vai ser mantido assim. E eu vi que na política eu posso tentar conseguir fazer a pequena mudança que vai deixar o mundo um pouquinho melhor para minha filha no futuro. Então eu não tenho o direito de recusar esse desafio. E para quem sente no peito assim o chamado de liderar, de servir, mas ainda está paralisado pela dúvida, qual é o conselho? Algumas pessoas já me procuraram depois que eu assumi. A primeira sessão que eu peguei foi uma bronca, já uma polêmica sobre o DEMAI. É verdade. E já vi aí no direct assim, algumas pessoas que, cara, eu tava pensando, tinha essa vontade, e te vendo agora fazendo, eu senti mais vontade ainda. Chega aqui, vamos conversar e vamos trabalhar isso. Vamos ver se é o momento, vamos ver, eu vou te contar um pouco da experiência que eu tive, divido um pouco. E, cara, aí entra a frase que a minha esposa falou ali, de um livro, On the Road, do Jack Kerouac, que é o primeiro passo para tu mudar o mundo é acreditar que tu pode. É uma ideia um tanto quanto louca. Hoje, a gente conversa naturalmente. A minha família foi na minha posse como vereador, mas um dia começou com uma conversa minha com o Marco Escada, quando aquilo ali era papo de louco. Isso. Quando ele falou um dia para mim assim, tu nunca pensou, cara? Eu já pensei, mas será que... Daí quando eu vi que a coisa... que bateu aquela vontade, acendeu aquele fósforo ali, eu liguei para ele e falei, cara, vamos. É papo de louco agora, mas talvez lá para frente não seja. Vamos começar. Porque tu precisa começar. Então, só consegue quem é louco o suficiente para achar que pode ser uma das pessoas que vai estar lá um dia. Começando do zero, que nem eu comecei. É o meu conselho. Lembra que eu te falei hoje? Tu sabe qual é a diferença do gênio e do louco?
Não. O resultado. Somos eternos loucos, muito loucos. Muito bom. Isis, antes da gente ir pro final, né, eu quero que tu também deixa a tua mensagem aí e fala pra gente dessa imersão que vai acontecer agora em setembro. Massa, tava esperando esse momento aí. Cara, tem toda a liberdade aí, fica à vontade. Não, primeiro eu quero te agradecer sempre por nos receber aqui, né? É sempre muito bom estar aqui. Bem melhor estar aqui do que lá no meu escritório. A Lili me traz comidinha, chimarrão, aquela coisa toda, né? Sempre a gente quer roubar ela. Tá ouvindo, Lili? Propaganda aqui, ó. Lili, propaganda que eu tô fazendo para ti ir lá pro escritório também. Mas eu quero te agradecer. Não, ó o chefe não. Ó. Não. Mas eu quero te agradecer pelo espaço, né? De eu poder, viu? Tem um cara legal para te levar lá, para nós mostrar. Pensa como a gente, aquela coisa da política de acreditar, das pessoas começarem a ocupar os espaços que elas merecem estar. E eu sempre falo que eu falo sobre campanha, sobre posicionamento. E quando o cara faz qualquer coisa errada no mandato, eu falo, se vira, cara. Tu vai dormir com esse pensamento, com isso que tu tem, e a partir disso, toca cada um a sua vida. Mas ocupar os espaços, né, que estão das decisões. O Yuri traz uma coisa muito interessante. Alguém vai decidir. Mas tu tem que pensar que tu faz política em casa, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho. Tu faz política no supermercado, tu faz política no posto de gasolina, tu faz política no jogo de futebol. Quem é o time? Vamos dividir. Quantos são? Só que a gente não nota isso, porque política é isso. E se adaptar ao momento, que ele falou, fui me adaptando ao momento e vendo. E aí, isso no Príncipe, ele fala, olha, um bom líder é aquele que se adapta, que vê o que pode, o que não pode, como é. Não é que ele forge um discurso, mas ele entende o momento. Ele não é engessado. Ele é progressista quando tem que ser progressista e ele é um pouco mais conservador quando tem que ser conservador. Não é o extremo demais. Então, para quem nos assiste aqui, essa foi uma aula para vocês entenderem. Porque muitas vezes eu venho, Isis, que eu não tenho dinheiro. Viu, filho? Tenta. Entre o bom, que eu sei que o cara é bom, e o cara que é mediano, e o mediano ele faz a transição e performa, é porque o bom só não caminhou. O bom só não se mexeu. Quantos profissionais eu vejo que são ótimos, eles dizem, Isa, eu queria fazer isso. Então se mexe, filho, vamos lá. Mas o medo, né, a paralisação e a política não é diferente. Então, o Yuri ficou segundo suplente. Meu avô, na primeira eleição, ficou primeiro suplente, depois meteu 6, um atrás da outra. Mas ele fez uma coisa, ele tinha coragem de se movimentar, ele tinha coragem de fazer. Ele fazia, não está morto, viu, gente? Ele fazia, porque no passado, Deus perdoe, está amarrado. Mas ele fazia porque ele está aposentado, né? 83 anos, a gente tinha que segurar o velho em casa, não dava mais. Porque por ele faz política todo dia, então para ele é um processo natural. Estar com as pessoas, estar no bairro, ele ter o mesmo pensamento. Eu preciso passar, né? Uma coisa boa. Agora ele estava lá, que ele estava ajudando os senhores a se aposentar e bababá, e ele falando para o Alexandre ajudar na parte jurídica. Falei, viu, e aí? O advogado tem que ganhar um dinheiro, tu tá tirando dinheiro do advogado, que tu quer fazer tudo no 0800 pro cara. Aí ele começou a rir. Mas essa é a minha missão de vida. Eu entendi que as pessoas, falta só um pouquinho de informação, eu tô aqui. Então, para quem está nos assistindo e quer fazer esse processo, de novo, o primeiro passo, depois as coisas vão andar, é assim, se Deus deu o Camilo, Deus dá água, viu? É isso. E a imersão? Imersão, vamos falar, que eu esqueço. Vamos lá, imersão Iceberg 2, 3 e 4 de setembro. Gente, é uma imersão, vou falar para vocês, eu gostaria de ter ido na imersão. Eu nunca tive a oportunidade de uma imersão dessa, por quê? Porque assim como o Yuri, que vem, conta a trajetória, lá eu vou ter assessores que viraram prefeitos, assessores que viraram deputados, que entenderam o momento, e todos os partidos quase vão participar, porque existem diferentes localidades, diferentes referências. Existe mais que uma verdade em todos os cenários que eu falo, mas eu quero que vocês tenham a possibilidade de olhar o bastidor. Então, nós vamos falar de contabilidade, nós vamos falar de eleitoral, a gente vai falar de jurídico, sem falar no juridiquês, que todos os meus convidados estão proibidos de começar do inciso 1, do artigo 1. Eu quero que fale para a pessoa conseguir entender lá. Então, ele vai ser tanto online quanto presencial. Presencial em Porto Alegre, gente, eu abri só 230 vagas. Por quê? Porque eu quero que vocês façam realmente essa imersão, que vocês participem ali, que vocês possam fazer essa troca com os convidados que vão estar. Por quê? Porque, às vezes, uma ideia que um vereador tem pode ajudar o outro vereador lá e vocês vão ter esse momento de fazer troca. Além de participar do podcast, está lá, Juninho vai estar lá com toda a equipe também, sendo parceiro e cobrindo o evento. Então, eu faço esse convite a todos vocês, viu? É o melhor evento de política do Rio Grande do Sul, ninguém viu. Vou corrigir tu. É o único evento de política
Verdade. de um tamanho magnânimo no Rio Grande do Sul. E eu acho que a gente faz com carinho, viu? Muito. Tudo que a gente faz é muita entrega, tá aqui, o Juninho faz parte da minha equipe, né? Então, vamos dizer, às vezes eu falo, vamos pregar para convertido, mas é isso, é muita entrega e é uma coisa que é o diferencial. Você sabe, né? Ontem eu falei, né, viu? Não me convida para os eventos que eu desminto. Rede social, post, que nada. Vai bater na casa das pessoas, vai pedir voto. É isso aí. Certo, gente? Espero todos vocês lá, tá? Olha só, depois o Juninho coloca lá na legenda lá. Digita aí, Alexandre, para nós. www.imersãoiceberg.com.br. O Alexandre tá acompanhando. Beijo, amor, eu te amo. Viu? Alexandre disse que tem que trazer teu vô aqui. Seria um prazer ouvir as histórias dele. Só pelo que tu fala, ele deve ter algum pano pra manga pra contar aqui, né? Então bota pra carregar, né? Quer dizer, 6 horas de podcast. Que barbaridade. A gente passou por um probleminha e o Mercado Livre atrasou. E a nossa luz tá se apagando aqui atrás, tu viu só? Que a gente tá só na bateria. E nós conversamos hoje. Foi bom, né? Foi muito bom, foi muito bom. Agora eu vou me poupar, né? É, não, agora tu vai ter um momento de descansar, vai de carona embora ainda, né? Então. Vou pedir carona pra ir embora que eu digo pro doutor João. Será que ela vai dormir na estrada? Às vezes eu durmo, viu? Eu sou bem caruda. Mas, assim, agradecer vocês por vir aí. E dizer que as portas estão sempre abertas, né? Hoje o Igor não pôde estar junto. É verdade. Era pra ser uma conversa 4 aqui, mas não pôde estar. Então, e concluir aqui só o que tu falou, que o Igor falou, com uma frase do Martin Luther King, que ele diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, cara, se você quer mudar a sua cidade, se você quer mudar o seu bairro, comece por você, coloca o teu nome à disposição. Não entra só para ganhar, entra para mudar. E talvez você pode se surpreender. A gente tem um relato de uma menina, eu digo menina, uma menina mulher, assim, né? Mas uma menina porque é muito jovem. E ela entrou para compor ali e alguém convenceu ela de entrar. E ela entrou achando que não ia fazer nada. E, cara, a história dela se mudou. Já tá no segundo mandato e agora, na segunda vez, ela performou. Foi a mais votada. A mais votada também, com pouco recurso, também com tudo muito ajustado, tudo muito... Então, cara, eu digo assim, quando você quer fazer algo diferente, faça. Verdade. Não esperando, vou ganhar, vou perder. Não, cara, você vai mudar uma situação. Se hoje tu não logrou o resultado que tu queria, é uma construção. Né? Então, isso faz parte. Isis, Yuri, agradecer vocês aqui. Né? Esse episódio foi muito especial, foi muito bacana mesmo. Agradecer as pessoas que comentaram aqui, ó. Ridan, prestigiando essa baita pessoa, exemplo de cidadão, certamente ajudará muito na política. Herói que se destacou nas enchentes. Tamo junto. O Fábio, parabéns pela jornada. Ver você fazendo me inspira. É isso que eu tô te falando. A gente tem que fazer para inspirar pessoas, para mudar a realidade das pessoas. E mudar, quando eu falo de mudar a realidade, eu falo, cara, de tu ser exemplo. É aquilo que tu falou, cara. Se a minha filha vai ver isso aqui e ela vai ter uma imagem que eu não quero, eu não vou fazer. Entendeu? Legado, é construir um legado. Algo que vai ficar por gerações performando na mente das pessoas, dizendo assim, cara, eu preciso seguir esses exemplos. Ninguém é perfeito. A gente falou, Brizola, faria, não faria e tal. Mas esse cara construiu uma história que até hoje motiva pessoas a fazer política. Tá entendendo? Motiva pessoas a mudarem de vida. Então... é um baita exemplo. Para mim, isso é um baita legado e a gente precisa usar isso como combustível para seguir adiante e à frente. Yuri, muito obrigado. Vocês têm mais alguma consideração para fazer? Deixar suas redes sociais também. Só agradecer a Isis, a ti, Juninho, pela oportunidade. Meu primeiro podcast De verdade. De verdade. Que tem político, tem candidato que paga para fazer esses podcasts falsos. O meu tá aqui, ó, de verdade, fui convidado. E convidado, hein? Convidado. E me convidem outras vezes. Adoraria pegar questões polêmicas mesmo, aquelas assim, ó, pra gente debater. Quando sempre, quiser, traz e sempre se nós posiciona. adoramos. Só não posso ama. participar, né? Pois era assim mesmo, isso aí era assim. E mandar um abraço para os 2.077 eleitores que me deram esse voto de confiança e que fez com que a gente chegasse na Câmara. Para o pessoal do meu partido, a gente está junto aí nessa caminhada. Com certeza a gente vai ter bons resultados para minha comunidade, para a Zona Norte, para minha família, para todo mundo. Que nem a Xuxa, né? Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo, especialmente para você. Enfim, então, muito obrigado mesmo.
Aguardo novos convites e foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Claro, vamos montar um pra gente só falar das polêmicas, né? Eu não posso. Não posso. O advogado não permite. Gente, se tu acredita que a política boa começa com presença, compartilha esse episódio, hein? Marca alguém que precisa ouvir isso, porque quem só fala bonito entrega vento, mas quem serve no anonimato entrega transformação. Valeu, pessoal. Até o próximo Produtivamente. Porque com a gente é assim, a gente faz coisas produtivas para melhorar o seu dia e mudar a sua mente. Até a próxima.